E as últimas semanas apresentou duas propostas, uma de uma revisão constitucional e outra de uma revisão do próprio sistema eleitoral. E esta última esta revisão do sistema eleitoral foi apresentada apenas 2 dias depois do debate do Estado da Nação no Parlamento. Porquê agora este timing? Porquê fazê-lo nesta altura e sabendo que António Costa, Primeiro-Ministro, já terá feito saber que não está muito virado para este tipo de propostas? Então deixe-me só começar de princípio, que é assim. Nós temos antes de termos 4 grupos de trabalho, nós temos o meu discurso e as minhas convicções. E o meu discurso e as minhas convicções é que Portugal precisa, não é Portugal, o regime político tem de levar um forte abanão através de um conjunto de reformas estruturais. E aqui meço bem as palavras. Palavra regime, palavra reforma estrutural. Não é ajustamentos, é reforma estrutural. Nesse sentido, nós temos 4 grupos a trabalhar. Um para a revisão constitucional, um para o sistema político, não é o sistema eleitoral, essa é uma linha. Um para o sistema político, um para a justiça e um para os estatutos do PSD. Ou seja, nós queremos abarcar a Constituição, a justiça que eu considero mais atrasado que Portugal tem, o sistema político como um todo e depois o próprio funcionamento dos partidos, neste caso do meu partido. Pronto. Entretanto, pelo caminho, tivemos uma pandemia e tivemos outra coisa. Eu, desde que estou aqui, 3 anos e tal, e não fez ainda e meio, 3 anos, não chegou a 3 anos e meio, já tive eleições para a Madeira, para os Açores, para a Europa, para as legislativas, para as autárquicas e 2 diretas. Portanto, resta pouco tempo para trabalhar. É ou não é? Resta pouco tempo para trabalhar. E, portanto, a somar a isto, houve uma pandemia. Se não tivesse havido esta pandemia, apesar de todas estas eleições, não era este o momento em que eu tinha apresentado isto. Tinha sido há mais tempo. Simplesmente isto resvalou, fundamentalmente por causa da pandemia, e, portanto, em lugar de ter conseguido apresentar aí há uns 2 meses atrás, atrasou e ficou agora. Por isso é que apresentámos as 2 coisas agora, para debate público, vai entrar na mesa a seguir às autárquicas, não é? Porque senão não tinha efeito prático, não é? Para debate público porquê? Não é para debate público as grandes ideias, isso nós debatemos muito. Mas agora podemos ter algumas críticas e podemos afinar. Algumas coisas, aliás, ainda nem estão bem definidas. Por exemplo, no caso, nós queremos que as eleições sejam de 5 em 5 anos, as leituras sejam de 5 anos, mas ainda não definimos mesmo para nós se a primeira sessão legislativa começa em abril ou outubro. Qual é a diferença? Hoje é em outubro, mas não permite o orçamento, não é? Então, vamos pô-lo em abril, permitindo que o novo governo faça o orçamento, e que, portanto, depois a primeira sessão legislativa e a última, uma seja maior e outra mais curta, ou vamos manter tudo na mesma? Ainda está em aberto. Mas isto significa que a partir de setembro, portanto, a partir de setembro, outubro, depois das autárquicas, que vai-se fechar ali um ciclo e vai-se abrir outro, se o PS aceitar conversar consigo sobre a revisão constitucional, por exemplo, vai passar esses meses a negociar com o PS numa altura de reta final da legislatura, em que deveria, digo eu, estar a fazer oposição. Reta final da legislatura não aceito. Pode-me pôr outro problema maior. Numa altura de eleições diretas para o PSD. Esse é que é o grande problema. Isso não assusta? Não, assustar não é uma... Se calhar querem perguntar se isso não me atrapalha. Assustar não atrapalha um bocado, como é evidente, porque eu gostaria de fazer isto com o tempo e com a tranquilidade necessária. Agora, coloque-se na minha situação, na nossa situação, que é, tivemos uma pandemia, isto parou largamente, ficámos todos meio atarantados ali durante uns meses, e, portanto, não andamos para a frente e não usamos ali 3, 4 meses, 5 meses, vá lá, que podíamos ter usado e que eu queria usar, apesar destes atos eleitorais todos. Portanto, a opção é esta, que a Rita me está a perguntar, a opção é esta. Tenho trabalho, ou não apresento nada, e deixo cá ver se me candidato, se ganho as diretas, e depois logo se vê, e se calhar o trabalho da pode ter de ir para o lixo, ou então deixo pelo menos... Se continuar, tudo bem. Se não continuar, deixo pelo menos aqui um património. Então é um último esforço que faz. E na Justiça também já apresentámos quase tudo. É um último esforço que faz agora nesta reta final, antes de, eventualmente, não vir a ser recandidato nas diretas ou não vir a ser eleito novamente presidente do PSD. Isso é um dossiê... Está a estreitar e, portanto... Isso é um dossiê, à parte, outra questão, com certeza que é relevante. Agora, aquilo que eu digo, desde sempre... E atenção, que não digo desde sempre há 3 anos ou 4. Eu, quando era Presidente da Câmara do Porto,
fazia 2 grandes sessões públicas por ano. Uma a 8 de janeiro, fazia um discurso do fundo sobre o Porto, fazia anos que tinha tomado posse. Uma a 25 de abril, fazia um discurso de fundo sobre Portugal. Vão ver isso desde 2002, 2003, e é o que eu digo há muitos anos. Precisamos de fazer estas reformas. O que eu não dizia ao sentido geral, não dizia especificamente como aqui está, como é lógico, não é? Portanto, isto é uma convicção minha. Portugal não vai lá sem reformas. Cheguei ao partido e disponibilizei-me completamente junto do Partido Socialista para fazer as reformas. Já disse isto publicamente há pouco tempo e repito aqui. Não deve haver. Bom, há ali o Dr. Vítor Constâncio há muitos anos atrás. Pronto, não sei, tinha de ir lá atrás revisitar. Mas tirando esse caso, não me lembro de nenhum líder do PSD se ter disponibilizado, como eu me disponibilizei, em nome do país, para juntamente com o PS fazer as reformas. E porquê o PS? Uma questão aritmética. Só há que o PS quiser fazer reformas só connosco. E nós quisermos fazer só com o PS. É assim que o eleitorado disse que tem de ser. Está convencido que o PS vai sentar... Não. Fiz tudo o que era possível. Pronto. Agora, parti para uma etapa diferente, já há uns meses lá atrás, não é? Parti para uma etapa diferente, que é, estão aqui as nossas propostas, vamos agora ver se votam contra, se votam a favor, se negociam, se isto. Repare que na reforma da Justiça eu fiz diferente. Eu na reforma da Justiça, ainda no meu primeiro mandato, eu peguei no dossiê e entreguei em mão, repare na diferença, não entreguei aos partidos políticos, nem entreguei em nome do PSD, que eu não fiz aprovar aquilo no PSD. Entreguei aos líderes, a título pessoal, olhem para isto, a partir daqui é possível nós procurarmos um entendimento global de todos os líderes do Parlamento. Não havia Chega na altura, na Iniciativa Liberal, aos que estavam lá na altura. Portanto, não fui para os jornais fazer o que normalmente se faz, quer dizer, está aqui a reforma, querem ou não querem, os senhores não querem nada. Isto é não querer nada, isso é insultar logo quase o adversário. Mas já desistiu dessa primeira parte. E, portanto, dessa primeira fase, nunca ninguém fez isto. Por isso é que também me consideram um ET que faça algumas coisas que nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez isto. Não é? Fui criticado dentro e fora por ser uma coisa fora da caixa, mas eu sempre achei que era assim que devia ser. Não surtiu efeito. Continuei nada. Então temos aqui as nossas propostas. Se o PS não quiser, e eu admito que o PS não queira, ou seja, o PS eventualmente diz que sim, para parecer que muda alguma coisa, e depois aceitam os pormenores, e não aceitam o fundamental, cabe-me a mim, e ao PSD, a explicar aos portugueses que não se muda, não se reforma este sistema, porque o PS não quer. E o PS não quer, que é o que eu tenho dito, e convictamente acredito nisto, não quer, nem é tanto porque foi que o PS é o principal artífice do sistema. Nós também somos um bocadinho, mas é o primeiro. Não, hoje em dia isto está de uma tal maneira que o PS é o sistema. E, portanto, não quer mudar nada. Quer mudar apenas para que tudo continue na mesma. Mas, se assim for, cabe-me a mim, a minha obrigação, e do PSD, a obrigação de explicar aos portugueses. Se algum dia quiserem mudar, não pode ser que o PS não quer mudar nada. Então, vamos olhar para as propostas concretamente. Propõe uma redução do número de deputados, 230 para 215, não é muito significativo, mas dá a entender que há... No caso do PSD, há 6 deputados que são desnecessários. Está pronto para dizer quem são esses 6 deputados que são desnecessários? Isso é o eleitorado que vai dizer. O que eu quero dizer é, neste momento nós temos 79, já tivemos 130, já tivemos menos, pronto, é esta ordem de grandeza mais ou menos. E, portanto, quando um grupo parlamentar tem 70, 80, 90 deputados, se perder 5 ou 6 deputados funciona na perfeição, na mesma. O Partido Socialista tem 108, também já teve 70, 80. O Partido Socialista agora não sei quantos perdia, 6 ou 7, não. Perdia, face aos resultados de 2019, como é evidente, também funciona. O problema é se um grupo parlamentar pequeno, imagina, um grupo parlamentar com 10, perde 4. Aí é que realmente ficam só 6 e é difícil de funcionar. Portanto, nós cuidamos de montar um sistema em que, porque reduzimos de 230 para 215, e eu até gostaria de reduzir para 211, abaixo disso, acho demais. Porque é que é 215? Que é mais moderado, para ver se pelo menos outros partidos aceitam alguma redução. Mas também digo, mais de 211, pelas nossas projeções, começavam já talvez a prejudicar mais, por um lado a proporcionalidade e por outro lado os pequenos partidos. E, portanto, o PC, o CDS acho que nem perde nenhum, não sei, nas projeções, perdem um deputado. Mas pronto. Mas fica no limiar, segundo a explicação. E a proporção entre partidos mantém-se exatamente a mesma. Porque essa perda que se está a dizer é porque há menos deputados eleitos. E eu acho que
Repito, 215 é acomodável, 211 também. Abaixo disso talvez comece a ser então, demasiado pouco. Essas alterações, se a proporcionalidade se mantém exatamente a mesma, porque o que diz na sua proposta é que a atual representação proporcional já não representa as mudanças da sociedade que foi sendo alterada nos últimos 47 anos, mas esta proporcionalidade é a mesma, então porquê? Não, o que é a mesma é a proporcionalidade entre partidos, ou seja, se este sistema estivesse em vigor, com os resultados de 2019, tínhamos exatamente o mesmo número de deputados, está a ver? Quer dizer, não. Só tínhamos um bocadinho menos porque reduz o número de deputados. Mas se fossem 230, tínhamos o mesmo número de deputados. Então o que é que muda? O que muda é a distribuição dos deputados. Nós, hoje em dia, em Lisboa, elegemos, acho que é 48, já não sei de cor, não é? Ninguém conhece os deputados de Lisboa. Eu paro, raciocínio e sou capaz de dizer os do PSD, mas ainda demora um bocadinho. Ninguém conhece. Os do Porto a mesma coisa. E mesmo Aveiro, Braga, né? Portanto, nós não mexemos nos do interior, mas os círculos muito grandes pomos em círculos mais pequenos, de tal maneira que não há nenhum círculo eleitoral abaixo de 3 deputados e não há nenhum acima de 9, sendo que só há um com 9 que é Lisboa. Do resto, quase podia dizer, só há um com 9, de resto o máximo é 8. Portanto, repare, Porto Alegre hoje elege 2 e Lisboa penso que é 48. 2, 48. No futuro, Porto Alegre elege 3 e o máximo é Lisboa 9. Mas Lisboa também é dividida. Só que eu estava a falar de Lisboa Distrito e agora estou a falar de Lisboa Concelho, não é? Claro. E, portanto, quer Porto, quer Lisboa, quer Braga, quer Setúbal, quer os grandes, não é? Aveiro, são distribuídos em... Por exemplo, Aveiro, salvo erro, são 2. Tipo Aveiro Norte, Aveiro Sul, ou coisa assim. Porto e Lisboa têm de ser um bocadinho mais. Mas, no Porto, os círculos passarão a eleger 6 ou 7 deputados e, portanto, o meu círculo eleitoral seria Porto Matosinhos. Pronto. No meu caso seria Porto Matosinhos. Elege 6 deputados. Portanto, se eleger 6 deputados, se o PSD tiver 2, 3, 4, toda a gente conhece os do PSD, os do PS, os do PC, toda a gente conhece. Está a ver? Portanto, a grande transformação é que eu, no círculo eleitoral, passo a conhecer e a lidar de perto com os deputados. Há uma aproximação do eleitor ao eleito que é o nosso primeiro grande objetivo. Isto distorce matematicamente a proporcionalidade. E por isso é que nós temos o círculo nacional de 34 deputados, que esse vai fazer a redistribuição, de certa forma, dos votos perdidos, que não conseguiram eleger nenhum deputado em círculos pequeninos, e vai dar a mesma proporção que nós hoje temos. Nem é boa, nem é má. É que temos. Como é que funciona essa Câmara de Compensação? Assim? Câmara de Compensação, agora isto começa a entrar numa questão mais matemática, é assim, nós fazemos as contas aos deputados eleitos pelo mesmo sistema de hoje, pelos distritos, exatamente a mesma coisa, portanto há o mesmo número. E a esse número deduzimos o que foi eleito nos círculos eleitorais mais pequenos. O que resta vai ao círculo nacional e por isso a proporcionalidade fica igual. É um truque matemático para ficar a mesma proporcionalidade. É por isso que, por causa deste círculo nacional de compensação, por causa dessas contas, que o PSD, apesar de ter menos votos, elege mais deputados para esse círculo nacional do que o PS. Porque é compensado pelo resultado que o PS já tem. Ou seja, o que sairá mais prejudicado tende a ser o que é mais votado. Se amanhã formos nós, somos nós, seja, não é? O partido mais votado é aquele que acaba por ser mais prejudicado no Círculo Nacional de Compensação. Exatamente, porque o nacional... Imagine, na nossa projeção, o CDS não conseguia eleger nenhum deputado em nenhum círculo eleitoral, portanto, todos os votos do CDS em todos os círculos eleitorais eram completamente perdidos. E nós vamos pegar nesses votos todos e vamos metê-lo no círculo nacional. E o CDS acaba com o mesmo resultado que tinha. Só que, deixe-me só dizer uma coisa, com isto, nós fazemos uma aproximação do eleito ao eleitor, mas nós fazemos uma discriminação positiva do interior e dos círculos pequeninos. Porquê? Porque o primeiro deputado é dado, desculpem, de borla, é grátis, ou seja, 30 círculos, 30 deputados já. Portanto, Porto Alegre leva um, que é pequenino, Lisboa, que é grande, leva um também. E só a partir daí é que distribuímos proporcionalmente. Estamos logo a dar um benefício ao interior, ou seja, distorcemos a proporcionalidade entre círculos eleitorais, mas não distorcemos no global da composição da Assembleia da República. Porquê é que fazemos isso? Porque queremos aproximar o eleito do eleitor e queremos discriminar positivamente o interior. Mas isso não torna mais difícil chegar a uma maioria? Não, é igual, porque nós fazemos a distribuição dos deputados
não é? A distribuição global pelo sistema atual, pelos 18 ciclos que existem, pelos distritos, não é? E, portanto, imagina as eleições de 2019, nós tivemos 79. No momento em que vamos fazer as contas, dá-nos 79. Deduzimos aqueles que elegemos pelos círculos eleitorais e o que restar entra pelo círculo nacional. E isto com os partidos todos. Por isso é que dá sempre a mesma proporção global. E por isso é que os pequenos não perdem nada. Se não reduzirmos de 230 para 215, nem pequenos nem grandes, ninguém perde nada. Como queremos reduzir o número de deputados na Assembleia? Promessa eleitoral e convicção minha, dá muito tempo que acho que não são precisos tantos deputados, dá depois perdas relativas em que naturalmente quem é maior perde mais. Mas eu só estou a falar das maiorias porque nós assistimos a um aumento do número de partidos. Isso é outra coisa. Mas é por essa razão, sim. É uma realidade, o que torna mais difícil nós chegarmos a maiorias. Existem países europeus, por exemplo, que dão um bónus de deputados ao partido mais votado, exatamente para se conseguir chegar a uma maioria. Sim, ou então tem uma outra alternativa. Tinha uma outra alternativa que nós não optamos por ela, o caso alemão, por exemplo, em que quem não tem 5% não mete deputado nenhum, isso favorece naturalmente os maiores. É outra forma de... Mas não concordam com nenhum desses modelos e, portanto, ficaram muito Eu acho que nós chegámos a abordar isso, mas não valeu a pena aprofundar, porque o país não aceitava isso. O país, não sei, mas digamos, os partidos políticos não iam aceitar isso. Eu agora dizer que quem não tem 3% ou 4% não elege, não iam aceitar. Portanto, nem vale a pena. Ficou de fora a sua ideia de que os votos brancos deviam eleger o... Sim, e ficou de fora essa minha ideia, que devo dizer, ainda hoje, defendo, simpatizo muito com ela e acho que valia a pena pensarmos nisso, e eu cheguei, a título pessoal, a fazer algumas projeções, mas só eu, que há um ano e tal atrás, mas a nossa proposta de reforma do sistema eleitoral é uma reforma moderada. Nós sabemos que, como dissemos há bocado, o PS não quer mudar nada. Sabemos que os restantes partidos faz logo contas a ver se ganha ou perde algum deputado e se assim lhe serve ou não serve. Considerando que é assim, que a Assembleia da República reage, nós procuramos uma proposta moderada para que pelo menos consigamos alterar o mais importante, que é aproximar o eleito do eleitor e ter uma redução moderada de deputados. Mas esta é a sua proposta, em todo o caso poderia ir mais longe. Mas como sabe, um homem e uma mulher são ele e a sua circunstância. Eu cá estou e depois tenho a minha circunstância. E a minha circunstância, primeiro, é aquilo que o partido PSD também quer, por um lado, e acima de tudo, aquilo que o PSD percebe que pode aspirar a ser aceitável. Se nós formos demasiado ousados, se quisermos fazer não uma grande reforma, mas uma grande revolução, vamos bater com a cabeça na parede, não vai mudar nada. E por isso, por exemplo, essa ideia, repito, que eu simpatizo com ela, dos votos brancos, que não nulos, brancos, não é? Contarem um pouco para a composição da Assembleia, era talvez ousado demais, quem tudo quer, tudo perde, a política é o arte possível, ficamos por aqui. Mas esta sua proposta, no fundo, o que está na sua gente é que temos deputados a mais. Mas porquê? E também há outras propostas que vão depois colidir com a proposta da revisão constitucional, que passam por incluir não deputados na Comissão de Transparência, não deputados na Comissão de Inquérito. Também quer que o Presidente escolha 2 dos 10 nomes para o TC, que cabem neste momento à Assembleia da República escolher. Há aqui uma desconfiança em relação aos deputados? Olha, não há uma desconfiança relativamente aos deputados, mas deixe-me dizer, por exemplo, isto. O esforço que tem sido feito para eleger alguns órgãos externos à Assembleia da República, sabem o que estou a falar, não é? Não tem prestigiado o Parlamento. Principalmente quando precisamos de 2/3 dos votos em voto secreto para eleger representantes para tudo e mais alguma coisa, para o SIS, para o Tribunal Constitucional, para uma data, eu agora não sei, mas são para aí 20 organismos ou uma coisa. E como sabe, alguns não se conseguem eleger e a legislatura vai quase a meio. Porque é em voto secreto, e depois alguns deputados dizem, olha, não gosto deste, voto contra, não gosto daquele, voto contra. Os do PS não gostam de alguns do PS, votam contra. Não gostam do PSD, votam contra. No PSD pensarão o mesmo e tal. E a Assembleia não é ágil a fazer estas coisas. Portanto, não é desconfiança, mas também devo dizer, aproveitar para dizer, que o exemplo que a Assembleia tem dado é mau. É particularmente mau. Dito isto, com certeza, mas está bem, e o Presidente da República também. Portanto, dito isto,
até tem mais legitimidade, claro, uma pessoa que, não é, em quem todos votamos, ou não, depende, não é? Enquanto que nos deputados eu votei no Porto, vocês votaram em Lisboa, mas pronto. Agora, o que nós pretendemos, se é essa a sua questão, é que pôr o Presidente da República, por contraposição à Assembleia da República, a colaborar na eleição, seja para o Tribunal Constitucional, seja para os Conselhos Superiores ligados à Justiça. Portanto, hoje em dia, a Assembleia da República elege 10 elementos para o Tribunal Constitucional. Será demais. Então, dizemos, o Presidente elege 2 e nós passamos a eleger 8. Pois há 3 que são cooptados. Acho que é mais equilibrado. Mais ainda, o próprio Presidente recorre ele próprio muitas vezes ao Tribunal Constitucional. Então não é justo que ele possa também ter uma qualquer participação na composição do próprio Tribunal. Estou a dizer 2 em 13, não é nada do outro mundo. E não reduzo aos cooptados, reduzo naturalmente ao Parlamento. Não é por aquilo que disse há bocado, pelo exemplo negativo que o Parlamento tem dado. Isso foi só uma ressalva, porque acho que também é bom publicamente apontar aí o dedo, ao Parlamento perceber e os deputados conscientemente pensarem, quando vão votar, o efeito que aquilo tem. Mas acho que esta participação adicional do Presidente da República em diversas nomeações que nós consagramos na revisão constitucional é positiva, não é? Aqui em relação à... E o Presidente da República, desculpe, não é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é? É sim, hoje, é o Presidente da República, não é? A revisão constitucional, a proposta que apresenta, apresentou agora, é diferente do anterior que foi apresentado por Pedro Passos Coelho, em 2010. Perguntava-lhe como é que viu esse projeto na altura apresentado pelo PSD. Eu tive uma preocupação na composição dessa comissão de trabalho. Foi coordenada pelo professor Paulo Mota Pinto, tinha mais pessoas. Um dos que tinha é o deputado Luís Marques Guedes, que é alguém muito ligado a todas as revisões constitucionais anteriores, designadamente a essa. E, portanto, a inclusão do Luís Marques Guedes foi no sentido de nós não perdermos a memória do que fizemos para trás e, na medida do possível, repescarmos ideias do PSD, que sempre foram do PSD. Eu penso que a redução de número de deputados é uma ideia que eu defendo, mas já o PSD defende há mais tempo. Portanto, a ideia foi não repetir a revisão que tinha sido apresentada, mas não dizer aquilo não presta para nada, nós temos coisas novas. Não, uma evolução, digamos, na história recente daquilo que é o que o PSD defende constitucionalmente. E vamos dizer, a Constituição verdadeiramente não é alterada praticamente há um quarto século, há 25 anos, porque de lá para cá foram revisões muito pontuais, não alteraram a revisão constitucional. E é isso que eu temo que o PS queira, fazer coisas assim também, 2 ou 3 coisitas pontuais, e não fazer uma alteração real no sistema e continuarmos mais 25 anos sem mudar nada. Mas porquê que essa alteração é necessária? A revisão constitucional. Há diversas... Depende. Nós fazemos uma revisão, como eu disse, não é uma revolução, mas é uma revisão a sério, não é? Vão ver quando, para já, tiveram acesso na conferência de imprensa, há aqueles pontos todos e é muita coisa, mas ainda é mais, não é? O articulado baixa 31 artigos, 31, ainda falta acertar algumas coisas, que já é significativo. Vamos, na proposta, vamos eliminar muita linguagem que está datada historicamente e que hoje não faz sentido, mas depois há algumas alterações que para mim são importantes. As alterações aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, a da Magistratura é alterada em sede constitucional, a do Ministério Público é alterada a parte que depois permite uma lei diferente, não é? Para mim é verdadeiramente estrutural. É das coisas mais importantes, que é reduzir ao máximo o corporativismo no sistema de justiça e abrir o máximo possível o sistema de justiça à sociedade. Essa, para mim, é absolutamente vital. O PS nunca se mostrou aberto a fazer. Lá veremos o PS. Depois, a alteração das legislaturas para 5 anos, para mim, é muito importante e a nossa ideia é depois, em lei, fazer o mesmo para as autarquias. Repito o que disse há bocado. Eu estou neste cargo, não chega ainda há 3 anos e meio, só vai fazer em agosto 3 anos e meio. E eu já tive, veja a quantidade de eleições que eu tive. Veja, isto dá de X em X meses não sei quantas eleições. Passar o tempo de permanência do governo para 5 anos é apenas para dar tempo ao governo de governar? É para passar as legislaturas para 5 anos, é para reduzo no tempo um bocadinho o número de eleições e dou mais tempo ao governo, ou seja, permite ao governo governar de uma forma mais estrutural
e menos preocupado com a conjuntura eleitoral. Porque hoje temos europeias, amanhã temos autárquicas, depois temos legislativas, depois temos presidenciais, depois temos na Madeira, depois temos nos Açores. Quer dizer, portanto, os governos tendem a governarem muito em função destes constrangimentos de ordem conjuntural. Devo-lhe dizer, por exemplo, que, olha, uma coisa que me veio à cabeça, e quando estive com o Presidente de Angola e com o Presidente, na altura do MPLA, que ainda era o Engenheiro Eduardo Santos, eles estavam a iniciar um processo de autarquias, de eleições para as autarquias. E eu disse, deixe-me dar-lhe um conselho com a experiência que eu tenho. Não faça eleições autárquicas em Angola todas no mesmo dia. Olha, comece por fazer em Luanda, depois faz em Benguela, depois vá fazendo. E era isso que eu gostava que em Portugal também acontecesse, só que é muito difícil, porque estamos assim há muito tempo. Mas o ideal era que não houvesse eleições autárquicas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. É que praticamente quase todas as semanas houvesse eleições autárquicas, imagine. No próximo domingo tinha eleições na Covilhã e em Loulé. Sim, depois não tinham, o governo escusava de se preocupar com as eleições autárquicas, nunca teriam leitura nacional, e quem vai votar teria de votar sempre olhando apenas ao Presidente de Câmara que quer, percebendo que isso não tem efeito nenhum na governação nacional. Lá, Porto ou Lisboa podiam ter, mas tirando isso assim não seria. E, portanto, isto permite que um governo, não é, que é o caso das autarquias. Nas autarquias, nós estamos 4 anos, escusamos nos preocupar com as outras eleições, como é evidente. Um governo tem isto. E como normalmente, diz-me a experiência, que os governos são suscetíveis a isso, devo-lhe dizer que se eu algum dia for Primeiro-Ministro, vou fazer um esforço enorme para não ser suscetível a isso. Porque acho que isso é muito mau, porque não faço nenhuma reforma estrutural por causa disso. Porque o que é uma reforma estrutural? Uma reforma estrutural, normalmente, é eu desinstalar alguém, é eu desalojar algum interesse. E, portanto, tenho automaticamente reações contra. E se tenho um ato eleitoral perto, não mexo. E, portanto, como tenho sempre um ato eleitoral perto, andamos sempre a adiar. E, portanto, a democracia não sai diminuída de 4 em 4 anos ou de 5 em 5, porque senão não havia democracia para o Parlamento Europeu nem para a Presidência da República. Portanto, é a mesma coisa. E com isto, eu dou uma ajuda aos governos que querem verdadeiramente reformar. Ainda há pouco dizia que lhe parece que o PS só vai aceitar mexer cirurgicamente aqui e ali. Se for assim, aceita fazer essas alterações ou não? Não pensei nisso, mas acho que é mais ou menos lógica a resposta. É assim, imagino que eu faço 100 propostas e o Partido Socialista das 100 propostas aceita 10. Podem ser relativamente pequeninas, mas são 10 das minhas. Portanto, se são 10 das minhas, eu acho que são boas. Entre 0 ou 10, é melhor 10. Não deixarei, politicamente, de dizer, ficamos com uma Constituição da República um bocadinho melhor, mas, tal como as últimas revisões, tirando a de há 25 anos, olha, não altera nada no país, ficou mais bonita a Constituição. Todas as medidas que apresentou, se pudesse escolher uma para alterar, só uma para que escolheria? Tenho alguma dificuldade em dizer, mas direi que a reforma do sistema eleitoral e a questão dos Conselhos Superiores da Justiça. Eu dou muita importância a esse aspecto. Dou muita importância porque, repare... Porque a Justiça foi sempre, e o corporativismo da Justiça foi sempre um dos meus... Aliás, repare, quando eu digo que a Comissão de Ética do Parlamento ou as comissões de inquérito devem integrar não deputados, podemos falar sobre isso, é na mesma lógica, é a Comissão de Ética e Transparência. São deputados atuais a decidir em causa própria. Eu entendo que a maioria não devem ser os deputados atuais, devem estar presentes. As comissões de parlamentar de inquérito, por exemplo, ao Novo Banco, não são a decidir em causa própria. Não são a decidir em causa própria, mas sabe perfeitamente que, tirando situações absolutamente excepcionais, chega à Comissão de Inquérito ao Novo Banco e o PS vota contra. Vota contra porquê? Porque aquilo não é agradável para o PS. Portanto, vota partidariamente. Não vota em função do mérito da Comissão de Inquérito. Está a ver? Vota partidariamente. E, portanto, o que é que eu quero? Eu quero que durante o funcionamento da Comissão de Inquérito estejam lá outras pessoas a participar, a questionar, a propor, não a decidir, não a votar. Uma espécie de observadores? Mais do que observadores, completamente participantes, só não votam, só não decidem, mas fazem propostas, proponho que seja ouvido este e que seja ouvido aquele. Devo dizer que eu estou por isso na Constituição da República. Isso é achar que os deputados não são capazes de o fazer com a devida distância e com a devida... Isso é achar que os deputados
estão pressionados pelos interesses partidários e têm muita dificuldade em se libertar disso. Estamos a falar um dia depois, ou dois, acho que é um dia depois da votação da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, onde viu o PS a votar contra, porque o relatório é desagradável para o governo do PS. Está a ver? E se fosse ao contrário, no passado já terá sido ao contrário, íamos puxar pela cabeça, mas não me admiro nada, que me arranja já uma situação em que foi o PSD lá atrás que fez isso. Portanto, a decisão final do relatório... A comissão de inquérito foi muito elogiada de parte a parte. Qual? A do BES. A do BES. É praticamente, não quero exagerar, mas é a única que me vem à cabeça que é completamente despartidarizada, porque realmente era despartidarizada e viu que funcionou muito melhor. Portanto, se eu tiver nas comissões de inquérito pessoas de fora que fazem as perguntas sem olhar aos partidos, que fazem as propostas de audições sem olhar aos partidos e que no fim possam até produzir o seu próprio relatório, para cada um o seu relatório, todos juntos o relatório, não é alternativo porque o oficial é o outro, mas que vai como apêndice ao outro, é muito condicionante para os partidos no Parlamento. E deixa-me dizer-lhe uma coisa, esta ideia minha não é, quer dizer, é minha e tudo bem, mas não é nada de absolutamente transcendente, porque eu pertencia a uma comissão de inquérito, parlamentar, onde estavam lá presentes elementos que não eram deputados. Um deles era o atual Presidente da República. Numa comissão de inquérito da Camarata, à qual eu pertencia, houve muitas, o professor Marcelo Rebelo de Sousa estava lá em representação de uma família, estava lá o Alexandre Patrício Gouveia, estavam lá pessoas... Pronto, o que eu quero é que essas pessoas participem, perguntem, questionem, proponham, só não votam porque não são deputados. Na ética, ainda é mais claro isso, e aí deixaria de ser uma comissão parlamentar pura e dura, porque são os deputados a decidirem causa própria. Assim, imagino que a comissão tem 12 elementos, ou 13 elementos, 15 elementos. Seria, por exemplo, 8-7, em que a maioria era não deputado. Configurava outra credibilidade. Maioria não deputados. Provavelmente ex-deputados, pronto, para conhecerem a situação, mas não deputados, nem nesta legislatura nem na anterior. Era a minha proposta e presidido, por exemplo, por uma figura de prestígio, um antigo Presidente da Assembleia da República, uma coisa assim. Já não é deputado, não é lógico. E, portanto, isto é para acabar com alguma tendência corporativa que há sempre. Na Justiça faço a mesma coisa, que é a sua pergunta original. Na Justiça faço a mesma coisa. Eu acho que no Conselho Superior da Magistratura a maioria não deve ser juiz, não podem ser juízes. Hoje em dia, a Constituição permite que, por a maioria seja não juiz. Mas para isso é preciso que a Assembleia e o Presidente da República não indiquem juiz nenhum. Normalmente o Presidente acaba a indicar um juiz e fica sempre em maioria juízes. A forma como nós redigimos torna absolutamente impossível que alguma vez o Conselho Superior da Magistratura tenha uma maioria de magistrados judiciais. E introduzimos uma outra alteração, que é o Presidente da República, em vez de 2 personalidades, indica 3 personalidades, e dessas 3, pelo menos 2, não podem ser sequer juristas. Não podem ser sequer juristas. Portanto, 2 não juristas ou 3 não juristas, o Presidente decide. Qual é a vantagem? A vantagem é nós trazermos também uma visão de fora do sistema, porque quando nós dizemos não magistrados, tenderão a ser advogados, académicos, etc. E vir uma visão de fora. E agora eu pergunto assim, então imagino uma grande figura das letras, das ciências, uma grande personalidade, que é melhor que o Presidente da República, para dos 10 milhões de portugueses, escolher 2 personalidades que, não sendo habilitadas do ponto de vista eminentemente técnico, são habilitadas do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da seriedade, para aquele lugar, que vão desempenhar a tempo inteiro, que é outra alteração importante, não são não executivos, do género, chega lá, senta-se, põem ali as pastas de arquivo à frente e mandam votar às cegas. Isso não, que é como acontece hoje, não pode ser. Tem de ser a tempo inteiro e terão lá assessores juristas para colmatar a deficiência técnica que o próprio não tem, se for biólogo, ou se for de letras, ou se for de outra área qualquer. Eu fui Presidente da Câmara e só tenho um curso superior, não tenho 10, portanto não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou jurista, e mesmo quando tinha a tutela das finanças, tinha de me distanciar um bocadinho, porque o diretor de finanças era outro, não era eu. Mas tutelava a direção jurídica e não sou jurista. Portanto, é possível uma personalidade de alto gabarito desempenhar uma coisa dessas. E acho que é bom. E depois ainda introduzimos outra coisa. É o Presidente da República
se quiser e quando quiser, pode presidir a reuniões do Conselho Superior da Magistratura. Isto até dá uma dignidade... Para quê? Isto até dá, primeiro, dá uma dignidade adicional ao próprio Conselho Superior da Magistratura, para que, quando eu estou a dizer uma maioria de não magistrados, perceberem que eu não estou a retirar a importância ao órgão, estou a dar importância ao órgão. Depois, porque, por isto, eu acho o seguinte, eu não quero, acho que tem de haver uma completa independência do Poder Judicial e do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso é evidente. Mas quando o sistema judicial não funciona e está incapaz de se autorreformar, isto é um facto. Bom, o que é que nós, portugueses, devemos dizer? Olha, paciência, não funciona, olha, paciência, não consegue, em nome da independência ninguém pode lá tocar aquilo fica assim. Não é correto. No fim da linha, a responsabilidade é sempre do poder político, porque se o sistema judicial não funciona, se não está capaz de se autorreformar, não podemos cruzar os braços durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e deixar não funcionar. Portanto, há uma última responsabilidade que é do poder político e, neste caso, simbolicamente, do Presidente da República, que é até de todos nós, 10 milhões, o que tem uma legitimidade eleitoral maior. Mas isso não é como puxar as orelhas ao Conselho Superior da Magistratura? Quando não, o Presidente da República chega, atenção, eu tenho de ir aí por ordem na casa porque vocês não se estão a portar bem. No limite, o Presidente da República não vai presidir àquele órgão. O que eu quero é dar a possibilidade de ir se quiser e se entender como necessário. E face ao tão mau funcionamento do sistema judicial em Portugal, eu acho que o poder político tem de intervir. Não é intervir nas sentenças, é isso que alguns fazem essa acusação de má-fé, porque percebem que estão a ser... Ninguém vai mexer nas sentenças, ninguém vai pegar num juiz, tirar-lhe o papel e escrever outra sentença e mandá-lo assinar. Nem nas investigações. Nem nas investigações, não é nada disso. Nas investigações, quando muito, há uma definição de prioridades na política criminal e pode dizer, e deve dizer ao Ministério Público, olha, neste momento há muitos homicídios, ou há muito tráfico de droga, ou há muita corrupção, ponha este em primeiro e aquele em segundo lá na alocação de meios, não é? Mais do que isso, nem pensar. Agora, o poder político, repito, no fim da linha, acaba por ser responsável pelo sistema judicial não funcionar. Não é as sentenças boas ou más, é isto que é preciso perceber. Mas na prática, porque senão quem é o responsável? São vocês? Quem é? Na prática, o que acaba por fazer é dar mais poderes de nomeação ao Presidente da República. Sim. Acha que o regime devia ser mais presidencialista? Não. Não acho que o regime devia ser mais presidencialista, nem aí, na nossa revisão constitucional, se pode dizer que o regime é mais presidencialista. Pode-se dizer que o Presidente da República é chamado a mais algumas nomeações com a preocupação, com a minha, com a nossa preocupação, de despartidarizar ao máximo aquilo que são as nomeações para órgãos que devem ser despartidarizados. A começar pelo Tribunal Constitucional, como nós sabemos, é meio tribunal, meio... não é um órgão político, mas tem um perfil mais político que outros tribunais, é evidente, e, portanto, abrimos mais a forma de nomear as pessoas. Por exemplo, as entidades reguladoras, na proposta inicial era o Presidente da República que as nomeia, pense bem, o Presidente da República não vai fazer outra coisa, mas os presidentes pode ser o Presidente da República. A ERC, que vos diz diretamente respeito, é nomeada na Assembleia da República. Nós estamos a dizer, olha, o Presidente é nomeado pelo Presidente da República, ponto. Os outros, então, pode ser na Assembleia da República, por exemplo. Mas a ERC tem uma dignidade própria na Constituição, a ANACOM, a ERSAR, essas todas não têm. Pronto, o Presidente, não é? Pode ser a engenheira Ana Paula Vitorino, vai ter de ser nomeada pelo Presidente da República e não pelo Governo. Isto não é positivo? Eu acho que isto é positivo. As nomeações não são partidarizadas, então, nesse sentido? Podem ser, como é lógico, podem ser. Tudo depende de quem é o Presidente da República. Mas, se os portugueses elegeram determinado cidadão para Presidente da República, acreditam que ele tenha uma capacidade de isenção e de distância superior a todos os demais, principalmente superiores à Assembleia da República e aos próprios partidos. Essa é uma crítica que faz muito grande este governo das nomeações para os reguladores, porque já falou na Paula Vitorino, mas por falar de Mário Centeno, sim, Portugal, esse é outro, na revisão é outro ponto que, outro ponto que põe exatamente exato. A questão no caso do Dr. Mário Centeno, é assim, nós, na altura, dissemos que ele não devia ir.
Não devia ir por razões óbvias. Com a nossa revisão constitucional, ele podia ir, era de ser nomeado pelo Presidente da República, era um bocadinho mais difícil, mas também se fosse, tinha outra força do que ser nomeado pelo Governo, de onde acaba de sair. O que nós, na altura, nos recusamos é dizer assim, e vamos alterar a lei tão depressa, que ele já não consiga ir. Bem, isso é ad hominem, não é correto. E também não valia a pena, porque depois fizemos isso com efeito futuro, e o Partido Comunista aliou-se ao PS, e como sabe, está tudo na mesma, não é? Portanto, nós resolvemos esse problema, colocando a nomeação no Presidente da República. Aliás, acaba por ficar igual ao que é a PGR, o Procurador, a Procuradora-Geral da República hoje, e o Tribunal de Contas também, não é? Acaba por ficar com um estatuto parecido. Vamos passar aqui a outros pontos também da revisão constitucional. Na sua proposta não mexe na lei travão, apesar de essa norma ter travado diplomas que foram aprovados pela oposição contra o Governo no Parlamento. É uma norma que para si faz sentido? Não? Exato. Se for perguntar a 10 milhões de portugueses, deverei ser dos mais acérrimos defensores da lei travão. Basta olhar a todo o meu passado e o meu percurso político. Não tenha dúvida nenhuma. A lei travão é absolutamente essencial. E o meu medo é ao contrário. É que o PS, no seu laxismo, qualquer dia queira tirar a lei travão a norma travão da Constituição da República. Nem pensar, porque senão então é que temos uma grande bandalheira. Faça lá a pergunta a seguir, que eu já sei o que vou perguntar em princípio para dizer. Não sei. Incoerência. Mas diga o que... Não há incoerência. Eu penso que a sua pergunta é, então defende assim tanto e o PSD aprova coisas que andam tão próximo disso. Pronto, com certeza. Mas é assim, quando o grupo parlamentar do PSD vota uma norma que pode andar ali na fronteira, aqui, vamos lá ver, a lei travão só existe no caso do Governo não querer acomodar essa alteração. Está a ver? E o Governo pode dizer assim, eu tenho aqui o Orçamento de Estado, resves, tudo certinho ao euro. E, portanto, desculpem lá, isto não é acomodável. E, portanto, vou para o Tribunal Constitucional e acabou. Mas quando a oposição e tenho o direito de o fazer. Agora, nós sabemos que este Governo, a forma como gera o orçamento, é cativação aqui, cativação acolá, para entreter o PCP, para entreter o Bloco de Esquerda, diz que faz e não faz, e, portanto, a nossa proposta era no sentido do Governo acomodar. O Governo não quis acomodar, está no seu direito, Nós estamos no direito de propor, a partir do momento em que o Governo gera o orçamento desta forma, não é? Propusemos. O Governo não quis acomodar, não quis dar aqueles apoios sociais. Está no seu direito, foi ao Tribunal Constitucional que decidiu da forma como todos mais ou menos estávamos à espera. Vão sempre propor, mesmo que isso seja uma despesa. Agora, se não houvesse norma travão, havia mais dificuldade, até da minha parte, que tinha de dizer ao meu grupo parlamentar, desculpem lá, não, isto dá cabo do orçamento, ainda tinha, se calhar, uma guerra interna. Aqui não tenho guerra interna nenhuma. O Governo quer acomodar, acomoda, não quer, tenho a lei travão. Mas esse argumento é um bocadinho... O Governo faz uma gestão rigorosa do orçamento, consegue sucessivamente atingir déficits menores do que aqueles que propôs, e depois é atacado para fazer mais despesas. Não, espera aí, calma. Estamos a falar, isto agora que veio, é uma coisa de agora, há 3 ou 4 meses, ou 5 ou 6, em pandemia, atenção, é em pandemia, em que, como sabemos, eu olho para os números, hoje em dia, confesso que eu que olho para os números do orçamento e das execuções com alguma atenção, a atenção com que hoje olho é muito menor, porque, sinceramente, não tem valor estrutural, estamos como estamos, e, portanto, aí, infelizmente, é assim. Agora, isso que está a dizer é outra coisa. O que eu acho é que o Governo fez bem, 2018, 2019, o Governo fez bem em reduzir o déficit e em fazer um superávit de 0,1 ou 0,2, é aliás o que eu, se for ver lá os tais discursos lá atrás, é o que me verá sempre a dizer, não é? Agora, este Governo faz uma coisa diferente, aprova um dado orçamento que já sabe que não vai executar e depois vai cativar de forma arbitrária passando por cima da Assembleia. Então, se é para reduzir a despesa, leve lá à Assembleia a despesa que verdadeiramente quer fazer para nós selecionarmos essa despesa e votarmos essa despesa. O Governo faz isto para entreter o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são enganados e gostam, porque dizem conseguimos isto e conseguimos aquilo, no papel, mas sabem perfeitamente, depois estão na mão de um Governo
que fará ou não, tudo varia, tudo depende, e normalmente até o fundamental dessas coisas não faz. Dirá o João Vieira Pereira. E vocês estão contra? Não. No nosso orçamento lá, original, se ele fosse nosso, se calhar também era assim. Está bem? Mas não é forma de fazer. Não é aprovar um orçamento e executar uma coisa completamente diferente. É isto que eu digo. Passando aqui para a questão da regionalização. Em 2010 o PS tinha também uma proposta sobre a regionalização. A Constituição prevê não só uma pergunta geral, mas também a necessidade de cada região poder precisar de dar o ok. Confirma o que disse Paulo Mota Pinto ao Expresso, admitindo simplificar essa exigência? É. Ou seja, nem a exigência dos 50%. Há uma exigência que diz, se não participarem 50% dos eleitores, dos portugueses, no referendo, independentemente do resultado, ele não é vinculativo, depois a Assembleia faça o que entender. E nós eliminamos isso. Porque com os níveis de abstenção que temos, com o recenseamento como está, como sabe, principalmente ao nível da imigração, há recenseamento... Não é perigoso, nós podemos ter uma participação no referendo com 90% de abstenção e ser... Nós só vamos... Espera aí. Nós só vamos eliminar esse constrangimento da Constituição. Será a lei a dizer se depois exige 50, 60, 40 ou 30. Não, a lei é que vai definir isso. Nós só libertamos a lei e ela definirá como quer. Hoje não pode. Hoje tem 50%. É ter um limite à mesma, mas não os de 50%. Sim. Frente com 10% significa... Quer dizer, no fim da linha quase podemos dizer, os 90% não quiseram, é porque não. Está bem. Mas significa uma participação muito, muito, muito fraca, não é? Para ele ser vinculativo, realmente é pouco. Dá sempre a liberdade, ele não foi vinculativo, dá a liberdade à Assembleia a fazer o que quer. Agora, aquela amarra dos 50, libertamos isso. Agora, quando se for fazer a lei, já não tem essa amarra, decida lá o Parlamento como entender. É mais fácil obrigar em determinadas só bem pode, eu não sou constitucionalista, mas de obrigar que em determinados referendos houvesse um voto obrigatório, por exemplo. Referendos ou então, por esse ponto de vista, eleições, não é? Eu tenho outra ideia minha, que eu nem sei se devia dizer, mas que não está consagrada, mas voto obrigatório não concordo. Mas concordo, por exemplo, concordaria, por exemplo, mas não está na proposta, nem vai para a proposta, que uma pessoa que está, por exemplo, 3 atos eleitorais sem votar, fique inibida de eleger ou ser eleito em 3 atos eleitorais a seguir, por exemplo. Sem votar, sem razão, não é? Pode ter outro estado médico, pode estar fora do país, quem não participa pacificamente. Onde eu ia, o máximo onde eu admitia pensar, era até aí. Obrigatório, não simpatizo, acho que as pessoas devem ter a liberdade de não votar. Agora, se por sistema não votam... por sistema não devia participar. Agora, não concordo também com aquelas medidas muito pesadas que há, penso que até no Brasil, que o voto, se não vai votar, depois não pode ser funcionário público ou coisa assim. Não, isso também... Mas esta proposta, voltando um bocadinho atrás, da regionalização é um dos poucos pontos onde estão de acordo. O facto de estarem aqui a encurtar... Isso que eu estou a dizer não é regionalização, é referendo qualquer. Sim, mas aqui esta questão da regionalização, como o PS também tinha uma proposta neste sentido, o facto de estarem aqui a cortar este caminho abre a porta que, de facto, avance no referendo da regionalização. Deixe-me dizer uma coisa, a minha posição sobre isso. Eu liberto, ou nós libertamos na nossa proposta, constrangimento dos 50%. Pronto. Portanto, a lei poderá definir substancialmente menos, como entender. Agora, eu entendo que, dado o facto da regionalização ter sido chumbada por referendo, e apesar de ter sido há mais de 20 anos, eu ainda continuo a dizer que terá de ser por referendo. Está a ver? Porque há ideias de que não, já foi há muito tempo, não tem que ser por referendo. Eu acho que devia ser por referendo. E acho que não pode ser por um referendo que seja 51-49. Agora não estou a falar no nível de participação. Seja 51-40. Isto tem de ser, tem de ser num clima de relativa unidade nacional. Relativa. A unidade nacional completa é impossível, não é? Relativa unidade nacional. Relativa unidade nacional. Quer dizer, temos de conseguir... Não é 51-49, é o que é 60-40? Não, isso não é... Pois, isso não é o... Como é que se define não isso, é? Não, o que eu quero dizer com isto é o debate nacional deve ser tranquilo, deve ser prolongado, deve ser sem grandes estrias e exageros, está a ver? Para que se diga,
Para que não haja, como é que eu ia dizer? Para que não haja metade absolutamente a favor e metade absolutamente contra. Isto não se mede matematicamente, mas é o clima que eu entendo que deve ser criado para um passo dessa natureza. Sendo que, também, eu votei contra, que há uns anos atrás, totalmente contra, eu não fui lá pelo modelo, nem por isto, nem por aquilo, era contra. Passados 20 e tal anos, eu tenho uma posição diferente, mas não lhe vou dizer que sou a favor. Eu nem sou contra, nem sou a favor. Eu quero ser a favor. O que é que eu com isto quero dizer? Eu quero uma proposta, eu não me possa rever e possa votar a favor. Ou seja, eu não voto qualquer proposta a favor só porque diz regionalização, ponto, logo sou a favor. Não, depende. Depende, é preciso saber... A proposta é que é precisa para votar a favor? Não, preciso de propostas que definam as competências de uma forma que eu entenda correta, propostas que não jamais criar assembleias legislativas aqui, sim, mais ou menos regionais, como tem os Açores e a Madeira, nem pensar, também não pode ser uma Assembleia Municipal, mas aquilo que eu defendo são autarquias regionais, não é? Imagine, não é que o que vou dizer não quer dizer que eu defenda este modelo, mas imagine que no modelo em causa, a Junta Metropolitana do Porto, à qual eu presidi 8 anos, seria uma região, não é? Pode estar integrada na região norte ou pode ser ela autonomamente uma região. Há duas correntes que defendem isso. A Junta Metropolitana do Porto não seria, digamos, o governo regional da área metropolitana do Porto. Passava a tinha, por exemplo, a Câmara Municipal do Porto e depois tinha a Câmara Metropolitana do Porto, digamos que é mais nessa perspectiva, é uma autarquia com poderes mais altos e não um governo regional como temos na Madeira ou dos Açores. Deixa-me só perguntar. Eu pergunto se esta é a altura para falar nisso ou se arrisca a ficar a falar sozinho. Mas eu não estou a falar nisso. Não pela regionalização. A revisão constitucional como um todo, esta questão do sistema eleitoral, das alterações ao sistema eleitoral, é a altura para falar nisso. Já falámos um pouco sobre isto, aflorámos o tema, mas este timing faz sentido. No debate do Estado da Nação, Augusto Santos Silva dizia que não é tempo de questionar a Constituição, nem de trazer para o debate políticas questiúnculas, é tempo de construir soluções capazes de acelerar a recuperação nacional. No fundo, a crítica que lhe fazem é que o PSD não tem uma agenda alternativa para responder a esta crise pandémica, económica e social. E está, por outro lado, a falar de revisões constitucionais. Se fazer uma revisão constitucional e fazer uma revisão do sistema eleitoral, uma que não é feita há 25 anos e outra há 50, 40 e tal, é uma questiúncula, está tudo dito. Não quer mudar nada, não quer fazer nada. Ouça, para quem não quer fazer nada, nunca é o momento certo. Se me dissesse, estamos em março de 2020, rebentou a pandemia há 15 dias, ele apresenta um projeto de revisão constitucional, com o Parlamento meio fechado, não sei, obviamente que isso faz sentido. Agora, nós temos de nos habituar a viver com a pandemia, sei que ela, depois a data já não é pandemia, não é endemia, ou lá o que é, mas pronto, nós estamos habituados, agora não vamos ficar condicionados por tudo e mais alguma coisa. Portanto, repito, o projeto não entrou na mesa, foi agora apresentado, temos as eleições autárquicas, entra na mesa a seguir estes projetos. Então, não é tempo em junho, não é tempo em julho, nem agosto, nem setembro. E quando apresentarmos em outubro, também não é tempo. Depois mete-se o Natal, também não é tempo, depois mete-se o Carnaval, também não é tempo, depois mete-se a Páscoa, nunca é tempo. Nunca é tempo que querem fazer nada. Como é lógico. Portanto, há momentos em que não é tempo. Estou a discutir o Orçamento do Estado e meto a meio da discussão do Orçamento do Estado um projeto. Não é tempo, mas 2 meses depois já é tempo, não é? Quer dizer, não é tempo porque vamos a meio da legislatura. Não é tempo que estamos no fim, não é tempo que estamos no princípio, não é tempo para nada. E, portanto, que não é tempo para nada, o país não reforma nada e nós estamos nisto. E acha que o PS... E depois queixam-se que sobe a extrema-direita com a gritaria a que nós assistimos, porque realmente não querem fazer nada. Isto dá o descontentamento. Acaba por dar razão a Pedro Passos Coelho quando disse, há cerca de um mês, no rescaldo da Convenção do MEL, que as reformas fazem-se em confronto e não em consenso como... Vamos, o que o Pedro Passos Coelho queria dizer com isso já tentaste, não sei o que é que a gente está, já tentaste e eles não querem mesmo, tens de avançar. E é o que eu estou a fazer. No fundo, dá-lhe razão. É o que eu estou a fazer. Agora, há uma coisa no fim, aritmeticamente é como é, se nós precisamos de 67%, 67% para aprovar, e se o PSD e o PS têm 81% dos deputados, só há com estes. Deixa-me fazer esta pergunta que eu acho que é obrigatória. Sabe que precisa do PS? Sabe que não tem o apoio do PS?
como disse agora, o PS não quer fazer, não é? Pelo menos são destiúnculas, é porque eles não querem fazer. Porquê que o faz? É para deixar uma marca, claro. Deixar uma marca e dizer assim, olha, eu tentei. Faço pela razão que estava subjacente ao que Pedro Passos Coelho estava a dizer. Ou seja, andei a pedir, a solicitar, a dizer quero. Não, está aqui o nosso. Agora, votam a favor, votam contra, fazem... Mas está aqui, pronto. Parece é uma isto. espécie de cartão de despedida. Agora, eu não posso dizer assim, o PS não quer, não faço. Está bem? Não. E, aliás, para os portugueses perceberem o que é que eu quero. Está aqui tudo claro, não é? Aliás, o PS é uma coisa curiosa. Dia sim, dia não, diz que nós não temos ideias, não é? E depois vem criticar as ideias que dizem que não temos. Portanto, é um discurso vazio, não é? Como é lógico. Os seus opositores internos, o PSD, diriam que é uma espécie de cartão de despedida que deixa estas duas propostas. Se cá ficar, não é. Se for, não é cartão de despedida, mas é trabalho executado e só tenho pena de uma justiça também não está apresentada a 100%, mas está aí a 90%, 80% e tal por cento. Só tenho pena da questão dos estatutos do partido, mas que eu tinha em mente depois do Congresso de Fevereiro de 2018, sim, o último, 18? Não, esse foi o primeiro Congresso de 2020, Fevereiro de 2020. Logo, passado um mês estava em pandemia, não ter sido possível fazer um congresso extraordinário só para os estatutos. Eu, quando fui secretário-geral com o professor Marcelo aqui, no partido, fizemos um congresso só para os estatutos. E a minha ideia era essa, porque é urgentíssimo mudar a forma de funcionamento dos partidos políticos. Urgentíssimo. A começar pelo PSD. Urgentíssimo. Deixa-me saber aqui, também temos que apressar um bocadinho aqui às questões da justiça, que são um tema muito caro, muito diretamente. É muito crítico das permanentes violações do segredo de justiça, da existência das investigações de espetáculo, do jornalismo de tabacaria, como costuma dizer. Na campanha das legislativas foi um dos primeiros a acusar o ex-ministro da Defesa, Azevedo Lopes, partindo do princípio que ele sabia do encobrimento das armas de tanques. Perguntei se ele sabia ou não. Não acha que houve aí uma inversão? Portanto, não esperou pelo julgamento, agora o Ministério Público vem dizer que veio pedir a absolvição dos crimes, não se intrometeu demasiado, no seu entender, nestas questões que costuma chamar... Não, eu vim perguntar, não é? Eu vim perguntar se o Primeiro-Ministro, agora já não me recordo exatamente, foi nas Caldas da Rainha, lembro que estava nas Caldas da Rainha quando saiu, agora não me recordo exatamente, mas tanto quanto eu me lembro, eu vim questionar, mais do que o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro, que era o meu adversário naquela legislativa. Partia sempre do princípio, a premissa era essa, de que ele sabia do encobrimento das armas. Não, eu vim perguntar justamente... Do Ministro, digo, não... que o Ministro sabia. Não me lembro já, sinceramente, não me lembro da forma como formulei, mas a minha preocupação, aquilo que eu queria transmitir é... E o Primeiro-Ministro, que esse é o adversário direto que eu tinha naquela altura, nas eleições que estavam a decorrer, sabia ou não sabia? Então, é possível um Ministro saber e o Primeiro-Ministro não saber? Então, eu faço a pergunta de outra maneira, usando outro caso. Ataca Rui Moreira no Porto com o caso Selminho, mas defende o seu secretário-geral, que também vai a julgamento por causa de um caso de presenças fantasma no Parlamento. Então, desculpe. Não há aqui uma diferença de tratamento? Não, desculpe. Isto, claro, muito claro. Uma coisa é quando eu digo que há julgamentos de tabacaria. O que é que eu quero dizer com isto? Está na primeira página do jornal, portanto eu passo, vejo a primeira página do jornal, está ali a sentença. É por isso que eu digo tabacaria, porque estão ali as primeiras páginas penduradas e, portanto, está ali a sentença, entre aspas. E, portanto, estou a falar de diversos casos, tantos incluído, que eu não sei de nada. Ou seja, consumo pelas notícias que saem. Vamos lá ver. Eu, no caso do Porto, é diferente. Eu conheço o dossiê. E o meu juízo não é em função das acusações, é em função do que eu sei. Mesmo que não houvesse acusação nenhuma, mesmo que não houvesse rigorosamente nada em tribunal, eu tenho o meu julgamento, porque eu sei bem o assunto. E, portanto, só porque veio no jornal e porque há uma acusação do Ministério Público e uma pronúncia de uma juíza, parece que é juíza, de uma juíza de instrução, eu automaticamente calo-me, sabendo eu exatamente do que aquilo que se trata. Eu não vou dizer que sei mais do que o próprio Ministério Público. Era isso que mas perguntar, não cabe à Justiça pronunciar sobre isso, não é? Vamos lá ver. Assim. Estamos a falar da Câmara do Porto, eu fui Presidente 12 anos e conheço... Acha que eu não sei? Não sou juiz, nem sou do Ministério Público para ser eu a acusar. O que é que Rui Rio sabe? Isso agora...
Vamos lá ver. Tenho de fazer a pergunta. Tenho de fazer a pergunta e perceberá a minha resposta. Primeiro, não vou repetir aquilo que está na acusação. Está na acusação, quem quiser que leia. Agora é público, não é? Vamos lá ver. E a quebra do segredo de justiça é até a acusação. A partir daí, da pronúncia, são coisas públicas. Já não há quebra do segredo de justiça e nem há como ser diferente. Só se a gente quiser agora os julgamentos que porta fechada, ninguém lá vai dentro saber nada. Isso não pode ser. Pronto. Muito menos, eu vou dizer agora, aquilo que possa não estar na acusação e que até possa ir para lá disso. Não vou fazer isso neste momento. Nem neste momento, nem se calhar nunca. Como é que, no meio disto tudo, ao fim de 6 anos de governação do PS, e já está, é o líder do PSD que está há mais tempo na oposição, há quase 3 anos e meio... Não sei se sou. Sim. Já ninguém... Esse recorde já ninguém lhe tira. Olha, está a correr tão mal aos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos, eu pelo menos levo aqui um recorde. Como é que explica que o PS continua à frente nas sondagens e o PS... E mais ainda, se calhar, se batia esse recorde, então também digo, e não sei, nenhum passou pelo que eu passei tão hard, tão pesado como eu. O José Manuel Durão Barroso passou também as passas de Lisboa e do Algarve. O Dr. Manuel Ferreira também não foi fácil, mas eu não me recordo. O Pinto Balsemão também não foi fácil, não me recordo de tanto obstáculo e tanta oposição como eu tenho tido. Mas que obstáculos? Está a falar ainda da oposição interna? Não. Sabe o que é que eu estou a falar? Só estou a fazer aqui um apoio, já que me está a dizer que batia um recorde, que eu nem tinha feito ainda as contas se batia ou não, ainda por cima de um ambiente de dificuldade. Mas a minha pergunta era como é que explica isso? Como é que explica que o PS continua no meio disto tudo, com uma pandemia, no meio com todos esses obstáculos que não afetam só a si, afetam também, neste caso, ao líder do PS, ao Primeiro-Ministro. Como é que explica que continua à frente nas sondagens e o PS não passa... Isso não sou eu que tenho de explicar, isso quem tem de explicar são as empresas de sondagens, não é? Em que o PS ganha sempre. Sempre. O PS, em termos de sondagens, o PS tem longos recordes, porque é muito difícil sair uma sondagem em Portugal onde o PS perca. As sondagens, por exemplo, antes de 2015, não era eu o líder, era o Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, em sondagens, levou uma abada, levou uma tareia, com um bocado de jeito já tinha ido para a segunda divisão. Depois vai a eleições em 2015 e ganhou. Olha aqui isto. E nas eleições de 2019, vamos ver vamos ver as sondagens. 18%, 19%, 20%. Eu lembro quando foi o Conselho Nacional do Porto, em que tentaram andava lá, o Presidente da Cidade de Lisboa, da altura, com uma sondagem na mão, 18% é o que nós temos e tal. E depois só mais 10% que os 18%. Não é? Acha que as sondagens são tão mal feitas assim que dão erros deste tamanho? Ou melhor, acha que as sondagens são tão mal feitas que, imagine, nós tivemos eleições em 2019 e, portanto, em 2020, em 21, em 22, o PS ganha de largo, o PSD não sai do sítio, o PS ganha. Chegamos a 23, vai haver eleições, e em janeiro o PS ganha, e em fevereiro, e em março, e em abril... E depois das eleições, imagino que são a 1 de outubro, chega ali ao princípio de setembro e de repente aparecem 3 sondagens e a gente sobe 2%, e a coisa fica um bocadinho mais próximo daquilo que depois é o resultado final. E depois dizem assim, ele no último mês esteve tão bem que ele esteve no Então último... acha que a questão é mesmo das sondagens, das empresas de sondagens, na verdade acha que a população, os portugueses, acreditam que o PSD é visto como uma alternativa? São duas coisas diferentes. Nas sondagens, na questão das sondagens, não acho. Tenho a certeza. Pronto. Isso é uma coisa. Portanto, deito fora. Outra pergunta é, mas independentemente disso, se agora fosse feita uma sondagem, uma amostra grande, com muito rigor, não sei o quê, ou então não há sondagem nenhuma porque falham todas, mesmo as bem feitas e tal, o que é que acha dos portugueses? É outra questão. Eu com isto não quero dizer que uma coisa é a forma como as sondagens aparecem, cada vez que há um problema com o governo, parece uma sondagem que o PS a subir, quando não conseguem que o PS suba, porque é ridículo demais, o texto é PSD não sobe, ou não descola, e depois, apesar do PS, assim, e portanto, isto para esse peditório não estou. Agora, a outra pergunta. Fazendo de outra forma, exatamente de saber se acha que o público ou os portugueses
não chamaria do público, mas é do público, mas que se os portugueses olham para o PSD como uma alternativa viável hoje para ganhar nos próximos dias. A minha pergunta, a minha resposta a essa pergunta, essa faz sentido, é aquilo que supostamente as sondagens deviam responder, mas não é nada disso. Bom, aquilo que eu acho é o seguinte: primeiro, ninguém vota para primeiro-ministro, não é? Infelizmente não há votos para primeiro-ministro, mas depois a coisa é feita um bocado dessa maneira. Ninguém vota para primeiro-ministro em alguém que diz muito bem, diz mal muito bem, não é? De um governo. Ou seja, eu vou votar naquele para primeiro-ministro porque ele diz muito mal do atual primeiro-ministro. Gosto tanto, é ele que eu quero para governar o meu país. Eu digo isto há muitos anos, não é só de presidente do partido. Já era presidente do partido. E fui para as eleições de 2019 a dizer isto, certo? O CDS era ao contrário. Estão-me sempre a dizer mal. O CDS dizia muito melhor mal do primeiro-ministro do que eu. Olha o resultado. Mas mesmo assim, aqueles que criticam esta postura continuam a dizer a mesma coisa. Para aprender é difícil. Portanto, aquilo que as pessoas querem para primeiro-ministro é alguém em quem confiem e que considerem credível. Não é alguém que berra mais alto e que diz mal por tudo e por nada. Agora, tem de marcar diferenças a quem está, caso contrário, para que é que vão votar em mim se é igual ao que está lá. E essas diferenças vão-se marcando paulatinamente no tempo. E quando há eleições, imagina, 6 meses de eleições, nós temos a obrigação de evidenciar mais essas diferenças. Ser oposição, desculpe lá, isto que é muito diferente do comum das pessoas. Para mim, ser oposição não é procurar destruir tudo que o governo faça para que lhe corra mal e para que eu usufrua. Não. Ser oposição é colaborar na construção do país numa ótica diferente e com alguma flexibilidade e não com uma grande rigidez. É isto. Porque nós somos todos portugueses, quer na oposição, quer no governo. Quando temos diferenças a sério, marcamos essas diferenças. E eu marco. Quando estamos próximo de eleições, então já é diferente. Aí, nós temos de... A 6 meses das eleições legislativas? Não é 6 meses que vou... 6 meses podem ser 7 ou 8, depende. O que eu quero dizer é, uma legislatura de 4 anos. Há quem pense que uma boa oposição é estar 4 anos a dizer mal do governo em tudo e mais alguma coisa, procurando que o governo seja destruído, que isto corra mal ao país para eu ganhar. Esquecendo que depois eu vou para lá e eles vão fazer a mesma coisa. E o país não sai da cepa torta. Portanto, as regras em democracia, para mim, as regras em democracia é isto. Eu sou diferente do governo que lá está. E como tal, não abdico das diferenças fundamentais e vou evidenciar. Mas no dia a dia, não vou destruir tudo e mais alguma coisa, vou ter disponibilidade para ajudar o país com quem legitimamente ganhou as eleições. À medida que nos aproximamos de um ato eleitoral, é igualmente democrático e tem de ser assim, aí tenho de endurecer, marcando as diferenças para as pessoas perceberem que é melhor votar em mim do que nos outros. Mas esta é a minha visão democrática. Agora devo-me dizer uma coisa, se for a Alemanha, isto é aceito da forma mais pacífica do mundo. Da forma mais pacífica do mundo. Um partido na Alemanha é fortemente penalizado se tiver esta postura de deitar abaixo completamente o governo a ver se tudo corre mal. Aqui temos uma mentalidade, neste aspecto diferente e má, pior, em que é muito bom o oposicionista a quem destrói tudo. Nós servimos o país na oposição e no governo. Temos ideias diferentes. Mas como vimos há pouco, vai passar parte do ano de 2022, final de 2021, a discutir a revisão constitucional com o PS, a negociar isso com o PS. Depois, então, é que abrirá espaço para vincar essa situação. Vamos lá ver, mas diga-me uma coisa. Mas divergências que possa haver, eu até espero que não haja muitas para fazer a revisão que quer, mas pronto, divergências que possa haver sobre a Constituição da República Portuguesa, divergências que possa haver sobre o sistema de justiça, divergências que possa haver sobre o sistema eleitoral, divergências que possa haver sobre o sistema político, vem aí mais coisas depois, a lei dos partidos, etc., não é? Divergências que possa haver nisto tudo. Não são divergências de fundo estruturais para só optar ou por um partido ou por outra. Eu também direi que vou baixar os impostos relativamente àquilo que o PS faz, mas devo-lhe dizer que para o futuro de Portugal, para o futuro dos nossos filhos e quem os tem, para o futuro dos netos,
É muito mais importante isto que eu estou a dizer do que no próximo Orçamento de Estado baixar 1,2 o IRS ou o IRC, que também é importante, mas vamos colocar as suas coisas. Então, normalmente, as pessoas vão para as eleições a marcar as diferenças daquilo que está na ordem do dia, que é o que é mais chamativo. Também faremos isso, também temos feito e fazemos. Mas mais profundo do que isto, para marcar uma diferença a sério ao PS... Mas a verdade é que eu... Desculpa, João Weber, não notam nenhuma diferença entre a minha maneira de ser e de estar e a do Primeiro-Ministro António Costa? Não é notar ou não notar a diferença. É olhar para o passado político de Portugal nos últimos anos, nos últimos 47 anos, e ver que o que acontece com as eleições é que nós temos partidos que perdem sistematicamente eleições e, portanto, quem ganha e chega ao governo, muitas vezes é pelo que os outros perdem, não por mérito próprio. É verdade. E essa sua estratégia é contrária a isto, porque é uma estratégia que não encaixa. Nesse sentido, acha que sim, tem hipótese de ser Primeiro-Ministro? Vamos lá ver. O que está a dizer é o seguinte: as eleições, e eu próprio já disse isso, depois foi logo mal interpretado e distorcido, mas é verdade, e em autarquias ainda mais verdade. Antes de se ganhar uma eleição, perde-se. Portanto, o Presidente da Câmara começa por perder as eleições. E depois tem de haver alguém em condições de a ganhar. Às vezes não está em condições de a ganhar e ele mesmo perdendo tem de lá ficar, não é? O Primeiro-Ministro não é tanto assim, mas também é um bocado isto. É verdade. Uma coisa é eu fazer esse combate permanente que pode levar a isso, ao que está a dizer, ao contrário do... Outra coisa é, em nome disso, eu fazer-me de tal ordem de morto, não é? E nem me mexo, abdico de tudo, dizendo assim, olha, quando ele cair, já estão fartos dele, eu mostro-me para a fotografia, sou eu que estou na fotografia, sou eu que entro. Taticamente eu percebo isso, não ignoro isso, também não é por isso que eu disse o que disse há bocado, mas sei que também tem essa consequência, mas alguém como eu, que está há tantos anos a dizer que que o país tem de ter reformas profundas. Estas, mas a seguir podemos falar da segurança social, podemos falar, pronto, da descentralização, já tocámos há bocado um bocado nessa, com regionalização ou sem regionalização, da descentralização, o sistema educativo que está cada vez mais débil. Depois temos todas essas, digamos assim. Agora, estas muito profundas, eu estou sempre a dizer isto, mal fora que eu não desse a conhecer também aquilo que é essencial. Diz assim, taticamente, pode ser perigoso e pode dar para perder, porque de repente não votam porque não concordam com isto e com aquilo. É verdade. É verdade isso. Muitos dos seus críticos que existem dizem, não percebemos o timing político de falar agora da Constituição quando o país está numa crise económica inacreditável e não vemos propostas do PSD sobre a bazuca europeia, a dita bazuca... Quem diz isso, desculpe lá o termo, vou poder usar direto porque não estou a falar de ninguém com... Quem diz isso é ignorante. Ignorante. Eu vou-lhe explicar porque é que é ignorante. Fala sobre o que não sabe. Nós temos, entre aspas, toneladas de papel apresentados sobre isso. Toneladas entre aspas, como é evidente. Ou seja, propostas para a economia. Ou eu e o professor Joaquim Sarmento, ou só o professor Joaquim Sarmento, mas estas três que eu gosto de dizer, acho que até fomos os dois. Uma proposta para medidas imediatas. Abril, maio. Uma proposta para o relançamento da economia. Tá. E uma proposta, depois em outubro, agora já não sei quem, mas uma proposta enorme sobre a nossa aplicação do PRR. E depois ainda uma outra, que é a síntese da grande... Quer dizer, ideias não faltam. Aliás, o PS diz que eu não tenho ideias e depois critica as ideias. E os críticos internos e externos, isto e aquilo, dizem que eu não tenho ideias e este que criticam as ideias. Não, ouça, não há nenhum partido em Portugal, neste momento, que tenha a apresentar tantas ideias e tantas propostas como aquelas que nós apresentamos. Portanto, quem critica pelo lado que não há ideias é ignorante. Está a falar sobre o que não sabe. Pode criticar o conteúdo das ideias. E aí já não digo que é ignorante. Leu, tem uma opinião. Agora, não leu nada. Nem sabe que existem. E depois diz, não existem. Existem, não tem nada para dizer. Mas hoje no espaço público mediático é o que quantas pessoas não aparecem a não ter nada para dizer. O que tem mais é tudólogos. Olha, quando o homem foi à Lua, não é? Só havia a RTP, eu lembro-me que o homem foi à Lua e os comentários era de quem sabia alguma coisa daquilo. Pouco, porque nunca tinha ido à Lua. Mas ia-se chamar pessoas
que sabiam alguma coisa da exploração do espaço. Se o homem for à Lua agora outra vez, o que vai haver mais é tudólogos a comentar a ida à Lua e todos entendidos em voos aeroespaciais. Portanto, é o mundo que temos. Toda a gente fala sobre qualquer coisa, até falam sobre as... Acredita que António Costa vai recandidatar-se em 2023 ou vai sair em 2023? Essa pergunta tem de lhe fazer a ele. Eu vou lhe dizer... Mas acredita que o ciclo de António Costa está, de facto, a tem de fazer a pergunta ao Dr. António Costa. E não sei se ele sabe responder. Não sei se ele sabe responder. Eu acho que nem ele, sinceramente, já decidiu. Mas fala-se muito sobre a possibilidade de António Costa no futuro vir a ocupar um cargo europeu. Apoiaria a eleição de António Costa para um cargo desses? O cargo que está a falar e que tem em mente provavelmente é o Presidente do Conselho Europeu. Não é? Não sei se é essa a ideia que o Dr. António Costa tem. Eu não digo que não, mas ele também tem os constrangimentos do próprio partido. O que é que acontece ao partido dele se ele sair? Também parte-se tudo, etc. Portanto, não sei como é que ele vai decidir. A tendência natural dos portugueses é para apoiarem portugueses em cargos internacionais. Eu não fujo a essa tendência, mas não quer dizer que assim venha a acontecer. Depende de muitos fatores, mas sabemos todos que, à partida, há uma espécie de consenso nacional que tendemos a apoiar os portugueses que ficam em cargos de grande prestígio. Uma parte substancial do PS apoia o Dr. Durão Barroso para a Comissão Europeia, nós próprios apoiamos sem reserva nenhuma o engenheiro António Guterres para a ONU, portanto, mas já há fatores de momento que não posso responder agora, não sei. Já não acredita que a legislatura não vá até ao fim, como acreditava há uns tempos? Isso tem a ver agora particularmente com a negociação deste Orçamento de Estado. Eu admito que se este Orçamento passar... A República está muito confiante de que passa. Se este Orçamento passar, depois teremos um outro, a um ano de eleições, lá para outubro de 22, não é? Pode aí esse já não passar, mas já estamos mais próximos do fim. Mas eu continuo a achar que existe uma probabilidade assinalável de nós chegarmos lá. Também depende do resultado autárquico, que também conta, não é? Repare, os resultados autárquicos também... Ninguém vota nas autarquias, digamos assim, por causa da questão nacional. Nos grandes centros urbanos toca um bocadinho, nos rurais nem tanto, mas a verdade é que nós, findo uma eleição autárquica, os governos saem sempre ou forçados ou fragilizados ou na mesma. Um exemplo, em 2017 é evidente que o governo saiu fortificado, mais forte, tinha perdido as eleições de 2015. Conseguiu fazer o governo tendo perdido 2015. Chega a 17, tem um resultado brutal, mesmo sendo autárquicas, serve para o reforçar um bocadinho. Mas nada indica que estas autárquicas vão ser um grande passo atrás para o atual governo, que vai ser um passo atrás ao ponto de perder as eleições, seria ter no PSD, ter uma medalha de ouro daquelas muito grandes, a valerem 7 medalhas do Mark Spitz que ele tirou uma vez, porque tinha de recuperar uma distância de 161 presidentes de Câmara para 98. Não há memória disso ter acontecido. Até porque estas eleições autárquicas vão favorecer muito quem está no... Favorecem quem está no poder, e é uma coisa que particularmente eu não posso concordar, que é nós termos proposto adiar as eleições por um mês ou 2, antevendo que provavelmente em setembro tínhamos uma imunidade de grupo. Parece que efetivamente assim vai ser. E, portanto, o Partido Socialista sabia perfeitamente que se nós adiássemos as eleições um mês e meio, elas seriam realizadas princípios de novembro, durante o mês de novembro, imagino. Eu, quando fui eleito a primeira vez para a Câmara do Porto, foi a 16 de dezembro. Portanto, se elas se realizassem em novembro, nós poderíamos fazer uma campanha à vontade, pelo menos 2 meses. Outubro, parte de novembro, um bocadinho ainda de setembro. E fizeram isto de propósito. E agora vemos o Primeiro-Ministro... Por causa do Orçamento de Estado, por causa da questão da pandemia. O adiamento das eleições não é pelo Orçamento de Estado. O adiamento das eleições é porque, como o PS tem 161% de câmaras, nós temos 98%, dá jeito de não haver campanha eleitoral decente. E, portanto, não adiaram. Não é? Agora, para não haver uma discussão. Mas o orçamento teve a ver agora se é 26 de setembro, ou se é 11 de outubro, ou 10 de outubro. Aí eu compreendo. Essa parte eu compreendo. Aliás, o Ministro falou comigo sobre isso, eu aí compreendo, eu não sou fundamentalista. Coisa diferente é ser 26 de novembro, entre aspas, por exemplo. E aí sabíamos isso. E o Primeiro-Ministro já veio agora dizer que em setembro vai abrir tudo.
Eu não sei se ele sabe, como é que ele sabe que pode abrir tudo em setembro. O que ele sabe é que há eleições em setembro. Isso ele sabe. E, efetivamente, se abrir uma semana e meia ou 2 semanas antes... É eleitoralista. É eleitoralista, não é? Pronto, ao passo que, se tivéssemos adiado um bocadinho as eleições só este ano, permitíamos aos candidatos da oposição, ao PSD e ao PS, e ao PCP e tal, candidatos da oposição, fazer campanha. Assim, o que é que tem? Uma campanha autárquica, que é eminentemente contacto direto com as pessoas, juntas de freguesia e câmaras, de máscara, tudo distante, portanto, facilita para quem está. Estes obstáculos todos que temos vindo a falar, ainda acredita que pode ser Primeiro-Ministro? Acredito, claro. Claro. Mesmo com a continuidade de António Costa, se António Costa se recandidatar? Sim. Seria mais fácil para si se não o fizesse? Depende, ou seja, se imaginar assim, se o desgaste do Governo e do Primeiro-Ministro continuar ao ritmo que tem sido, digamos, nos últimos 6 meses, se calhar até me é mais fácil que o adversário seja António Costa. Se ele conseguir recuperar, terá sempre mais experiência que qualquer outra alternativa no PS, será mais difícil que qualquer outra alternativa. A esta distância é muito difícil dizer, não é? Quem poderá ser o mais vantajoso, para mim o mais fraco, digamos assim, pelo lado do PS. Não tenho como líquido, obviamente, que seja o Dr. António Costa. Pode ser mais fácil, mais difícil, depende de muitos fatores. Para chegar a Primeiro-Ministro tem de ser líder do PS. Exatamente. Isso parece evidente. Falta essa batalha. Está preparado para ganhar essa batalha também? É porque nós olhamos para os jornais, sim. É um defeito nosso olharmos para os jornais, e cada dia que passa parece que aparece um novo candidato. A gente vai daquele debate, dá-se o pontapé numa pedra, sai um candidato. E depois com aquela lógica é sempre em pé, daí tem que voltar para o pé, não é? Mas parece que aparece um candidato a líder do PSD. Isso é a primeira coisa que eu não sei, é do domínio, quase do domínio da psicologia, como é que há tanta gente a querer este lugar, não compreendo. Eu não compreendo. Dá como certo que vai ter adversários nas diretas de janeiro? Quer dizer, vamos lá ver. Talvez possa dar como certo que, se eu me candidatar em janeiro, que haja alternativa. Agora, pode ser uma alternativa para marcar posição ou uma alternativa forte que... O que é que seria uma alternativa forte? Isso não vejo assim nenhuma desde já, mas deixo passar as autárquicas e logo se verá. Agora... Também admite que poderá sair se os resultados autárquicas forem muito maus, costuma dizer isso? No outro dia fazem-me uma pergunta, não sei se estava lá, fazem-me uma pergunta, já nem sei se... Do empurrão. A do empurrão. Uma colega sua qualquer que diz, e então se tiver um resultado em 21 pior que em 17, isso é o empurrão porque já não sei o que é que estava a falar, que a pessoa, o incentivo para fazer melhor. E depois faz-me essa pergunta e eu disse, não, se eu critico o resultado 17 e comigo ainda é pior o empurrão, é para cair ao chão, não é para ir para cima, isto é lógico. Bom, já vem aqueles doutos tudólogos que falam sobre tudo a dizer, já pôs a fasquia cá em baixo, já basta ficar igual a 2017 ou ganhar mais uma junta de freguesia. Isto é uma coisa insuportável, a falta de nível e de categoria até intelectual. Isto coisa, obviamente, que se o resultado for mau, quer dizer, nem é eu querer ou deixar de querer, o que é que a pessoa faz? Portanto, o difícil aqui é fazer a avaliação de o que é que pode ser um resultado bom, porque era isso que eu ia perguntar. Uma coisa é ganhar uma Câmara com 5.000 habitantes, outra coisa é ganhar Lisboa. Portanto, quer dizer, só no fim é que nós podemos olhar para o que se conseguiu e perceber se é satisfatório ou não é satisfatório. Eu sei que não gosta de sondagens, mas vamos olhar para as últimas 3 em relação a autárquicas. A última sondagem que foi feita em relação ao Porto dava 8% ao PSD, que é bastante abaixo até dos 11% que teve Álvaro Almeida. Se isto acontecesse, era suficiente para se manter na liderança? Não. Vamos lá ver. Isso aí posso lhe dizer já. Em 308 municípios, não há nenhum município, nem Lisboa nem Porto, cujo resultado determine eu ficar ou sair. Coisa diferente é olhar... Em 2017 no Porto não era determinante para ficar ou sair. Coisa diferente é olhar para os 308 no seu conjunto e fazer essa avaliação. Essa sim. Agora, olha, se eu tiver mau resultado em Beja, ou em Cuba, ou no Porto, ou em Matosinhos, ou em Odivelas, ou aqui... Isso não. Estamos a falar do Porto e estamos a falar de Lisboa também. Sim. A última sondagem dá 31%, a Carlos Moedas, sim, ainda abaixo de Fernando Medina. Portanto, se não ganhar Lisboa, se tiver um resultado pior do que em 2017 deixa-me dizer uma coisa. Porto, eu, relativamente às sondagens que lhe falei há bocado, falei estas sondagens nacionais das mesmas empresas sempre há muitos anos e todas a dar a mesma coisa. Não estou a falar estas autarquia a autarquia, que, enfim, podem estar
Podem-se enganar, não é? Mas, pelo menos, as nacionais, se houvesse eleições, o que é que faria? É o se, mas cientificamente, como eu costumo dizer, a única coisa que está comprovado cientificamente era se, como se diz no Porto, se minha avó tivesse rodas era um caminhão. É a única coisa que está cientificamente comprovado. Ou seja, o se não conta nada. Não, se houvesse eleições, não há eleições. Mas nas autarquias, mas há. É diferente, como é lógico. Pronto. Portanto, não sei qual é a pergunta. Não vai por metas. Não, a minha questão era, imaginando este cenário, é uma questão de metas. Imaginando um cenário em que não ganha Lisboa e tem um resultado realmente mau no Porto. Se só fosse mau no Porto e em Lisboa, eu acho que era extraordinário. Tinha ganho 306 câmaras e perdido 2. Tinha sido absolutamente extraordinário. Aí tenho um cenário em que perdi Porto e Lisboa, provavelmente sem meter vereador em lado nenhum, 0 vereadores no Porto e 0 em Lisboa, e apesar de tudo uma coisa fantástica, ganhei 306 câmaras. Percebe a ironia do que eu estou a dizer? Ou seja, não vou medir por nenhuma câmara em concreto, mas vou medir seguramente por todas no seu global. Agora, no caso concreto do Porto, não sei se a sondagem corresponde à realidade ou não corresponde à realidade, não tenho a mesma opinião que as outras, porque é uma coisa isolada, portanto, não é aquela coisa habitual. Agora, há uma coisa que no Porto, a candidatura do Porto, na minha apreciação, eu não estou na campanha do Porto, não sou o candidato, mas naturalmente, na minha observação, estou a observar mais o Porto que Évora, ou que Beja, ou que Porto Alegre, como é lógico, vivo lá, não é? E há uma coisa que manifestamente tem falhado na candidatura do PSD no Porto, isso para mim é claro, estão longe os portuenses de ter percebido que há uma clara coligação entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Partido Socialista e o movimento do Dr. Rui Moreira. Ou seja, quem votar no Dr. Rui Moreira está a votar no PS no poder do Porto. Se o Dr. Rui Moreira conseguir ganhar e se ganhar sem maioria, está a coligação feita com o PS como está feita antes. Mas se for o PS a conseguir ganhar o Porto e não tiver maioria, é com o Rui Moreira que vai ganhar, não com ele, mas com o movimento dele, que vai governar o Porto. Votar no Porto, votar no Dr. Rui Moreira, é meio voto, ou mais de meio voto no PS. Não tenha dúvida nenhuma. E a candidatura do Porto não fez passar isto aos portuenses. E é, efetivamente, uma falha grave, porque é fundamental. O grosso dos votos que em 2013, 17, o movimento conseguiu, são votos do PSD, para evitar que o PS ganhe. Está a ver? E tem uma falha. Só lhe estou a dizer isto desta eleição, porque esta conheço bem e vivo lá, não é? A verdade é que aqui o Ali vai admitindo sair pelo seu próprio PS se tiver um resultado mau. A minha questão é se imagina alguém para o seu lugar. Não resisto a perguntar-lhe, por exemplo, Paulo Rangel seria um bom nome para o seu lugar? Não, deve calcular. Percebo a sua pergunta e percebe também a minha resposta. Não vou especular sobre isso. Como é lógico. Consigo, como líder do PSD, houve um crescimento de 2 novos partidos à direita, o Chega e a Iniciativa Liberal. Acha que isso é um falhanço da sua liderança? Olha, a Iniciativa Liberal é uma coisa um bocadinho diferente. No caso do Chega, a principal, em minha opinião, a principal responsabilidade pelo surgimento do Chega, e agora estou a falar de um Chega com 1 ou 2%, e assim existe, elegeu um deputado, teve esses votos, 1, não sei quantos por cento. Lá, 4 ou 5% das sondagens, não sei. Talvez sim, talvez não sei. Mas o facto de existir, a primeira responsabilidade não é da direita, a primeira é do centro, a primeira responsabilidade é da esquerda e a segunda responsabilidade é da comunicação social. Porquê? Porque dão uma visibilidade e dão uma importância tal que dão uma existência pública para lá do que existe verdadeiramente na realidade. E eu acho que, entretanto, se aperceberam disto. E, portanto, hoje já vemos o Bloco de Esquerda e o PS, diga-se de passagem, que o PCP sempre foi mais inteligente, mais moderado e mais inteligente, o Bloco de Esquerda, o PS e depois aqueles partidos mais pequeninos, o LIVRE, isto e aquilo, dar digamos, um combate que é justamente aquilo que o Dr. André Ventura quer. E, portanto, dou-lhe uma existência toda também. E grande parte da comunicação social também. Portanto, não considero... vai atrás desse próprio combate.
Se quem lhe dá esse palco é exatamente a esquerda, o Bloco de Esquerda, o PCP, o próprio Partido Socialista, é normal... Sim, eu agora quando falo em comunicação social é no sentido amplo, cronistas e notícias, no sentido amplo, não é? Tem mais cronistas que notícias, como é lógico. Isso é um fenómeno do Chega, mas... E, portanto, o fenómeno do Chega é uma reação ao imobilismo da governação à esquerda, a ver? E depois, o aparecimento, depois o crescimento que tem, que não sei qual é, mas pelo menos a existência, que vai de 0 até 1,2%, isso é seguro, tem a ver com isso. Não tem a ver comigo, nem tem a ver com o centro, não é? Chamemos-lhe assim. E também não tem a ver com a direita, não responsabilizo por isso o CDS nem a Iniciativa Liberal. Tem a ver, acima de tudo, com isso. Que agora estão a corrigir, noto que está melhor. Mas ainda esta semana André Ventura o desafiou assim à restante direita a fazer uma grande conferência para um projeto comum. Pergunto-lhe se faria sentido conversar ou pergunto-lhe mesmo se será possível a direita chegar ao poder sem o apoio deste partido. Pois, tenho naturalmente as minhas ideias, já expressei algumas, ou quase todas, no passado, não vou alimentar agora conversas em torno do Chega. Não vai dizer nem que aceitaria este tipo de... Não vou comentar nada que o Chega, neste caso o Dr. André Ventura, tenha dito. E relativamente à Iniciativa Liberal, falou do Chega e não do crescimento da Iniciativa Liberal, acha que o PSD criou esse espaço para surgir um partido como... Eu admito que, ao ter deslocado o PSD mais para a esquerda, neste caso centro, não é? Ao ter deslocado o PSD mais para o centro, possa ter criado um espaço, não é? Ali um pequeno espaço onde digamos, os portugueses mais liberais, ou as pessoas mais liberais e menos social-democratas, encontrem ali um refúgio melhor que no PSD. Isso posso admitir. Mas acho que o PSD, tradicionalmente, historicamente, é um partido que vai do centro-esquerda ao centro-direita, a seguir ao 25 de Abril, muito no centro-esquerda e pouco no centro-direita, hoje mais no centro-direita do que no centro-esquerda, mas eu reposicionei ao centro. E, portanto, acho que é aí que está um grosso das pessoas, dos portugueses e do eleitorado. Ora votam PS, ora votam PSD. Não votarão PSD se o PSD se colocar numa perspectiva lá à direita muito liberal. E, portanto, acho que nesse matching, nessas contas, digamos assim, se alguma coisa se possa ter perdido, ganhei ao centro. Mas se olhar para 2019, onde, apesar de eu dizer isto, onde até fomos buscar mais votos, foi mais à direita do que ao centro, porque só o CDS, ao ter aquele resultado, colaborou muito nos votos do PSD. Sei que não quero falar do Chega para não alimentar esse assunto, mas as autárquicas estão mesmo aqui à porta e recusou o Chega em coligações pré-eleitorais. Mas se um autarca eleito do PSD precisar de um vereador do Chega para governar naquela autarquia, a direção vai permitir ou vai proibir? Eu vou responder a isso como, não é insultuoso para vocês, como se estivesse a dar uma aula, como já respondi uma vez, não é? E espero que não deturpem isto. Eu tenho poderes para evitar coligações pré-eleitorais, porque elas são registadas pelo Secretário-Geral do Tribunal Constitucional e nós dissemos, escusam de vir, que não registámos nenhuma que chegue. A partir do momento que há eleições, não é? Eu, depois do que fizeram no passado, agora podia mentir, mas eu não quero mentir, isto é muito óbvio. A partir do momento que há eleições, os presidentes de Câmara eleitos, sejam de que partidos forem, distribuem os seus pelouros como entendem. E eu ganhei as eleições da primeira vez, da segunda e da segunda, mas da primeira vez. E eu é que disse que o arquiteto Ricardo Figueiredo ficava com o urbanismo, sei lá bem agora, que o Sr. Fernando Albuquerque, que era do CDS, ficava com a proteção civil, e que o engenheiro Rui Sá, do PCP, ficava com o ambiente. E eu, Presidente de Câmara, não foi o Dr. Drão Barroso, que me telefonou de Lisboa para o Porto e disse assim, olha, deu pelour a este, aquele e aquele outro. Pronto, o Dr. Drão Barroso podia-me ter telefonado e dizer assim, vai dar ao PCP e tal, e a gente podia conversar um bocadinho, mas eu é que mandava. Isto é válido para os 308 presidentes de Câmara. Portanto, eu posso dizer aos presidentes de Câmara do PSD eleitos que possam estar nessa circunstância que eu gostava que eles não fizessem, mas eles é que foram eleitos. E não é? gostava que eles não fizessem? Os partidos não têm esse poder. Mas gostava que eles não fizessem?
Claro que gostava, mas não posso garantir porque eu não tenho esse poder. E num governo nacional em que terá esse poder, admite o Chega dentro de um governo do PSD ou é um cenário totalmente excluído? Não vou alimentar mais nada que o Chega. Está a ver? Cada vez que eu falo do Chega, é logo no passado, falei logo uma coisa do outro mundo. Está escaldado. Já aceitei agora responder isto porque foi na lógica até pedagógica. Embora há muitos que leem isto e não há pedagogia nenhuma. Então, mas não é de trocar logo no momento seguinte. Que não tem a ver com o Chega. Admite que possa vir fazer sentido uma coligação pré-eleitoral com o CDS, numas legislativas futuras? Numas legislativas futuras? Não sei. Depende. Aí é diferente. Não lhe vou dizer liminarmente não lhe vou dizer liminarmente sim. Vai depender de muitos fatores. Como vê, da última vez, não fomos coligados. Mas se olhar para mim na Câmara do Porto, fui coligado as 3 vezes. Depende. Vai depender, depende dos fatores. Deixa-me só ir aqui a alguns temas, já estamos com 1h34 de entrevista. É verdade. Eu tenho agora aqui... falar sobre a pandemia, mas há aqui uns temas muito importantes. Sobre o Ministro Eduardo Cabrita e a festa do Sporting. Acusou o Ministro de mentir ao Parlamento. Sim. E o PSD obrigou o Ministro a ir ao Parlamento, mas o Governo disse agora só vai em setembro. Sim. Sim. Acha que faria sentido pedir uma comissão de inquérito a este caso? Ou admite pedir uma comissão de inquérito? Há deputados do PSD que me pediram, entre aspas, disseram devíamos fazer isto. Eu, até ao momento, tudo o que se passou e se sabe, apesar de ser grave eu ter feito isso, eu acho que nós não podemos vulgarizar as comissões de inquérito e, portanto, por tudo e mais alguma coisa que eu queira dar mais visibilidade para usufruir disso, atiro uma comissão de inquérito para cima. Eu acho que já está tudo razoavelmente claro e a comissão de inquérito era um bocado mais para trazer à luz do dia aquilo que até já quase se sabe. Portanto, para ser sincero, por mais grave que possa ser, aquilo que eu disse aos deputados do PSD que achavam que nós devíamos fazer isso, é que não devemos vulgarizar a comissão de inquérito, começar tudo e mais alguma coisa numa comissão de inquérito, para tentar dar uma gravidade enorme e depois aquilo que é mesmo grave acaba por ficar a perder. Mas há uma gravidade do Ministro, tal como disse, o acusou de ter mentido ao Parlamento. É verdade, mas já sabemos que mentiu, não é? Vem uma comissão de inquérito para dizer mais 2 vezes que ele mentiu, mas também, estou a dizer isto, não quer dizer que ela não possa vir a existir, ele vai ao Parlamento, vamos falar, mas à partida, digamos assim, mas eu só quero pedir comissões de inquérito, como a do Novo Banco, fomos nós pedimos, em situações verdadeiramente graves e em que há muita coisa e muito pormenor para esclarecer. Não comparo uma coisa com o Novo Banco é de uma complexidade muito maior do que uma coisa destas, não é? Agora, que a gestão do futebol que o Governo fez, /pandemia aí, é desastrosa, seja com o festejo do Campeonato Nacional, seja com a Liga dos Campeões lá em cima no Porto, é uma coisa inadmissível, não é? Mas enfim. Sobre a gestão da pandemia, precisamente, muito rapidamente, o que é que teria feito de diferente? É que no último ano e meio passou grande parte do tempo a dizer que não seria obstáculo às medidas restritivas que o Governo quisesse implementar e ainda há pouco tempo dizia que o Governo devia ter coragem para implementar medidas mais restritivas. Não. Disse que devia ter coragem de implementar as que entendesse, não é mais. Não tem medo desde... Mas nunca foi obstáculo a isso. Não. O que é que teria feito? Teria apertado mais? Eu acho, acima de tudo, o que falhou, está-me a perguntar assim, largo e não medidas em concreto, falhou o planeamento, acima de tudo, não houve planeamento. E em tudo isso se nota, mesmo nas mais pequenas coisas. Repare, quando o Governo reúne o Conselho de Ministros, dá uma conferência de imprensa e diz, a partir da manhã, entra-se no restaurante só com o certificado, com o teste, com isto e aquilo. Não deixa nem sequer os outros planear. Ele não planeia, não compreende a importância do planeamento. E tudo foi feito aos empurrões e sem planeamento. Umas coisas correram melhor, outras correram pior. A vacinação está a correr bem. Eu acho que é devido um grande elogio ao Almirante Gouveia Melo e à equipa de profissionais, que ele disse são mais de 4.000. Eu acho que temos todos de elogiá-lo a ele e agradecer todos mais. Acho que isso devemos fazer. Acho que ele tem futuro na política. O vice-almirante Gouveia. Isso não sei se ele tem futuro na política, mas que tem futuro como profissional. Futuro já tem muito, porque também já é vice-almirante, já está quase no topo da carreira. Mas acho que é um homem a quem Portugal tem de agradecer e que demonstra uma grande capacidade e que através dele a instituição militar ganhou um prestígio adicional, não tenho dúvidas nenhumas e quero sublinhar isso. Acho que é devido,
Pelo cargo que tenho mais voz que o comum dos portugueses, e devo dizer isso, e aos outros profissionais todos. Não é? Eu ainda há uns dias fui levar a segunda dose da vacina e vi as pessoas empenhadas, neste caso foi no Porto, mas noutros pontos do país também será assim. E depois há uma falta de apoio às empresas, está a ver, a OCDE vem reconhecer, em cenário de pandemia, somos praticamente o pior dos Estados-membros no apoio às empresas. E, portanto, não há planeamento, não há grande respeito pelas empresas. Porquê é que os centros comerciais e tal, e as superfícies, grandes superfícies, fecham às 7 da tarde ao fim de semana? Porque para concentrar as pessoas mais cedo? Para terem de todos mais cedo e todos ao mesmo tempo? Eu não compreendo essa medida. Porque é que, para entrar num restaurante ao fim de semana, eu, apesar de apresentar o certificado, estou vacinado, ou então acabei de fazer o teste, mas sais às 10h30. Então, quer dizer, tenho o certificado, tenho o teste, há a distância, só 4 na mesa, ou 6 na mesa, ou isto. E assim sai às 10h30, porquê? Não percebo. Aliás, e depois há uma outra, olha, eu sou insuspeito no que vou dizer, acho eu, mesmo, principalmente para si, que nesse aspecto de conhecer-me melhor, do ponto de vista económico. Eu tenho sérias dúvidas sobre o IVA da restauração a 13%. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se estivesse no governo agora, durante algum tempo, os próximos 2 anos, por exemplo, reduzia o IVA da restauração para os 6%. Porque é um setor tão martirizado, que eu compreendo que eu não posso dizer, eu abri a porta dos restaurantes, entram sem certificado, não pode ser. Mas qual a compensação para algo tão martirizado? Então, durante 2 anos, por exemplo, terem o IVA a 6%. Já é uma ajuda para um setor que está como está. Está a ver? Pagamos todos, como é? Pois, pagamos todos, somos solidários, é assim, o sistema fiscal é um bocado assim. E acha que o certificado digital devia ser alargado a tudo? O acesso a tudo devia ser... Eu atendia a isso, olha, por exemplo, falta de planeamento também. O Governo podia já estar a planear a abertura dos bares, das discotecas, para um determinado momento. Está a ver? Que se calhar é alguns de setembro, outubro, não é? Ou seja, quando atingirmos uma imunidade de grupo da ordem dos, imagina, 80%, 85%, 90%, não pode ser os 75%, porque, entanto, a nova variante é pior. Mas se dissesse desde já sim, mas vamos abrir, combina com os empresários, estão fechados há muito tempo. Mas, para entrar numa discoteca, tem que ter o certificado de vacinação. Olha, se calhar estava a dar um bom incentivo para os jovens se vacinarem. Portanto, os jovens não se querem vacinar, são mais resistentes. Olha, se é quando abrir a discoteca, quando atingirmos 85%, por exemplo, 90%, que se entender cientificamente, vamos abrir. Mas só entra quem tiver um certificado. Bom, se calhar quando chegássemos estavam lá todos vacinados. Mas tem de haver planeamento. Defende algum tipo de vacinação obrigatória? Porque nós podemos estar numa situação em que vamos ter de ser vacinados, se calhar todos os anos, com uma vacina da gripe. O que é que eu vou dizer? Neste momento, não defendo. Neste momento, não defendo. Vamos ver a evolução para ver como é que é. Mas há formas de o fazer indiretamente. Ou seja, pode não obrigar a pessoa a tomar, mas para ter uma circulação completa e absoluta, ter o certificado de vacinação, por exemplo. Deixa-me fazer uma pergunta que ainda hoje falávamos sobre isto. E defende, por exemplo, a vacinação obrigatória para determinadas profissões? Vou dar um exemplo. Professores, que estão em contacto com os alunos. Médicos, estão em contacto com os alunos. Eu tenho... Quem atende ao público nos serviços públicos. Vou-lhe responder Caixas assim. de supermercado. Vou dizer assim. Nunca pensei nisso a sério e nunca troquei ideias com quem sabe mais do que isso do que eu. Mas tenderei a dizer que sim. Mesmo para finalizar, eu não resisto só aqui a uma última pergunta sobre o Presidente da República, que tem tido uma postura divergente com o Governo nesta questão da pandemia. Pergunto-lhe se concordou mais nos últimos meses com o Presidente ou com o Governo nesta questão da pandemia, do alívio das restrições ou agravar das restrições? Eu vou-lhe ser sincero, eu tinha agora de fazer um rewind para ver exatamente o que cada um disse. Para ser sincero, ouça, a resposta politicamente correta é eu dizer que o Presidente da República, como é evidente. Mas quero-lhe ser honesto, tinha de estar a fazer agora um rewind e ver o que cada um disse. Eu concordei e discordei, não é? O que temos assistido nos últimos tempos o que temos assistido nas últimas semanas
é um Presidente da República muito mais liberal e um governo bastante temeroso relativamente Acha que estamos no momento de avançar mais com a abertura? Sim. Ou ainda temos de ter... Não, eu acho que estamos no momento de poder fazer alguma abertura adicional, designadamente em coisas que ainda agora referi, que eu acho que não fazem sentido. O restaurante ter fechado tão cedo, as superfícies comerciais tão cedo, mas não fazem sentido agora, como também, em minha opinião, não faziam quando estávamos no auge. Não é por a grande superfície fechar mais cedo que, bem pelo contrário, se fecha mais cedo, tivemos ir todos mais ao mesmo tempo. Nunca percebi isso. Posso é dizer, como se tem dito, mas não está lá dentro mais de X. Pronto, é suficiente, não é? E até por essa razão o horário não deve ser encurtado. Mas, obviamente, que percebo que à medida que a vacinação vai andando, e tem andado num ritmo agora bom, devemos tender a abrir mais. Eu prometo que é a última pergunta antes que matem. Como é que viu as declarações do Presidente da República no Fórum para a Competitividade a desafiar os patrões a lutar por líderes da oposição mais fortes? Líderes da oposição eu não interpretei assim, líderes de um modo geral, dos partidos políticos, das associações patronais, de tudo. Bom, não sei que lhe diga, o Presidente da República disse isso, é porque entende que precisava dos partidos e particularmente das associações patronais, pessoas mais acutilantes. Os partidos políticos são sempre acutilantes, dir-lhe que até às vezes demais, como ainda há bocado falamos sobre isso. Não se reconhece nessa crítica que o Presidente fez? Não, eu não me reconheço, mas não quero dizer que ele não se estivesse a referir também a mim. Pode estar, não faço a mínima ideia. Agora, eu ainda há bocado expliquei qual é essa postura e notam, agora até porque estamos em campanha eleitoral, notam que eu tenho uma postura muito mais marcante de diferença do que tenho quando não há eleições e quando o que está em causa é governar o país, como é lógico. Simples apresentação destas propostas estruturadas e marcantes marcam diferença. Repito aquilo que há bocado disse. Será que em Portugal, quem está de boa fé, não é? Quem tem agenda, mas quem está de boa fé, não nota diferenças reais entre mim e o Primeiro-Ministro António Costa? Por amor de Deus.